quando que é pra começar a gravar? Nossa, meu Deus do céu. Eu defequei com os... Eu defequei? Como é que é? Oi? Meu Deus do céu, eu defequei. Fui acusado de ser o homem que defecou no Supremo. E nem em Brasília eu estava, diz funcionário do Banco do Brasil. Caralho. Ele defecou em Sepetiba, na verdade. A grande defecada de Sepetiba. É uma lenda urbana, né? Evento histórico. Tem uma estátua até. Você está ouvindo Ibocast. Bom dia, boa tarde, boa noite aos desavisados. Meu nome é Max e bem-vindos a mais um episódio do Hipocast. E hoje, meus amigos, hoje nós vamos voltar no tempo, nós vamos entrar no DeLorean e voltar diretamente pro nosso ensino médio. Até, tá valendo história de faculdade também, galera, ou só de escola? Ah, tá valendo até de fundamental, né? Tá valendo de tudo, né? É, tudo. Vale A tudo? gente vai falar sobre as histórias de escola, as histórias que todo mundo passou na vida, todo mundo inevitavelmente é obrigado a ir pra lá, ainda bem. E lá é uma reunião onde tem milhões de pessoas que não são formadas nem como pessoas ainda e acontece um monte de coisa bizarra, né, Vitor? O que você lembra da sua escola? Se algo foi aprendido, pode contar o ocorrido, amigo. Tá liberado tudo. História de escola, faculdade, universidade, mestrado, doutorado. Porra, cursinho de inglês. É, aquela do Detran, quando tu vai fazer a autoescola também. Pô, essa é boa, hein? Pô, história de Detran é forte. Tu tem alguma história de Detran, Pedro? Cara, eu tenho uma história de Detran, mas eu acho que a gente poderia fazer um programa apenas para a história de Detran, porque, pô... Não, calma, eu não tenho nenhuma história de Detran. Como é que nós vamos fazer um programa de história de Detran? Porra, claro que tem, Micheli, com certeza você tem. É, a minha história de Detran é que eu deixei morrer o carro uma vez, sei lá. Acabou o programa de história de Detran, galera. Minha história de autoescola é que eu namorei uma mina e que a família dela tinha uma autoescola. E aí eu passei 5 anos namorando com ela e não fazia carteira nunca. Daí quando eu decidi fazer a carteira, me deram um desconto. Uma semana depois a gente terminou. Acho que ela terminou por isso, né? Eu só queria o desconto. É foda, ficou mó climão, porque eu tive que ir lá fazer o negócio do negócio da família dela e, tipo, a gente não tava mais junto. Mó viagem. Ai, meu Deus. Se você quer ouvir a história de Detran do Pedro, vai ser logo depois dos recadinhos. Pedro, agora conta a tua história de Detran, porque agora eu fiquei curioso. Tem uma história muito merda, meu Deus do céu. Muito bad. Assassinaram meu pai no Detran. Quando eu fiz 18 anos, a primeira coisa que eu fiz foi fazer minha festa de aniversário e a segunda coisa foi fazer a carteira. Pra mim foi o contrário. Pra eu foi a primeira coisa que foi fazer a carteira e aniversário eu nem tive. Aniversário nem teve, boa, coisa boa. Eu fiz, assim, ó, eu sempre quis muito dirigir, sabe? Desde pequeno. Só um parênteses, rapidinho, deixa eu explicar um negócio pra mim. Você sabe, assim, eu não sei o que vocês acham, mas eu sou uma pessoa de maneira geral responsável, né? Você acha que todo mundo aqui concorda, né? Eu não sou uma pessoa completamente ensandecida e coisa, enfim. Sim. Aí quando eu fiz 18 anos, eu ganhei minha carteira. Então eu não tinha dinheiro pra fazer ela, mas aí eu ganhei do meu padrinho. E aí meu padrinho me ligou. Ah, Gabi. Meu nome é Gabriel, pra quem não sabe. Eu não me chamo de Michelin. Mas... Triste, mas... Ah, Gabi, meus parabéns, não sei o que lá. Eu vou te dar um atual de escola, então, tá preparado? Já vai lá se inscrever. Aí eu falei, beleza. Carro e moto, né? Aí eu falou, não, só carro. Que moto, se eu te der, tu vai se matar. E desligou o telefone. Não, mas tá certo. Mas o meu pai fez a mesma coisa comigo. Compra uma moto e já compra o caixão junto, cara. Essa é a verdade. Eu tenho o carro e moto. Você tem um carro e uma moto? Você tem um caixão? Eu lembro do meu pai falando pra mim o seguinte: ó, a gente vai pagar aqui pra tu fazer carro e moto, mas tu não vai nunca dirigir uma moto, só se for uma emergência. Não, teu pai comprou uma Kawasaki? Não, sim, mas ele já caiu de moto umas 10 mil vezes, então ele sabe que é uma merda andar de moto. Isso me lembra quando a gente falou do programa de loterias. E aí o sonho do Pedro é dar uma moto pro pai dele.
Não, né? Em lugar nenhum, né? Não, isso foi no grupo do WhatsApp. Não, mas foi no grupo, é. Foi o Max perguntando o que a gente faria se a gente realmente... Uma foto pro meu pai. Não, a gente falou... isso vai estar completamente off-topic, mas vamos lá. Eu ganhei uma cartela de um bingo de uma igreja. E aí a gente ia ganhar 20 mil se a gente acertasse o bingo da igreja. Aí eu falei, pô, é o bingo de igreja. Todo mundo faz uma promessa pra Deus aí pra gente ganhar os 20 mil e a gente vai investir no Hipocast. Aí eu falei, eu vou andando até não sei qual lugar. O Max falou que ia fazer tal coisa. Aí o Pedro, eu vou dar uma moto pro meu pai. Não, em minha defesa, ninguém tinha falado o que ia fazer e eu li errado. Eu achei que o Michelin tinha falado o que vocês fariam se vocês virassem milionários. Eu entendi isso. Eu entendi, faça uma promessa. Isso não tinha nada a ver com o que foi perguntado. E aí eu falei, pô, eu queria muito dar uma moto pro meu pai. Do nada, o Pedro spawnou e dá uma moto pro pai. Eu vou comprar uma moto pro meu pai se eu estiver ganhando muito dinheiro e estiver sobrando e eu puder ajudar as pessoas. Era só fazer a promessa pra gente poder botar dinheiro em propaganda. Mas enfim, segue a lista aí de histórias do The Trapper. Tá, e aí, cara, eu fui lá e fui fazer minha carteira com 18 anos, extremamente novinho e tal. E aí eu cheguei lá na autoescola, comecei a fazer a primeira aula e tal, e tinha uma menina na minha sala que eu gostava dela na época. Aí eu estava interessado nessa menina, que ela tinha 19 anos. Ela era mais ou menos ali a minha idade. Aí a gente começou a virar muito amigo, eu comecei a conversar bastante com ela, a gente fazia as coisas ali juntos e tal. E aí um dia ela me chamou pra ir, tipo, tomar um café com ela, sabe? Completamente fora. Vamos no motel tomar um café? Porra. Aí eu, concordei, fui lá, me arrumei, chegamos lá no café, começamos a tomar café, e aí ela começou a meio que chorar as pitangas dela, começou a contar sobre a vida dela. E aí ela começou a contar sobre como ela tá extremamente estressada com o ex-namorado dela. E ela começou a me contar a história e eu fiquei tipo, porra, é meio vacilo a mulher me chamar pra tomar um café e começar a falar do ex dela. Não é vacilo. Eu acho, tipo, ela tá querendo te dar, entendeu? Ela tá querendo... Não, mas calma. E aí, no meio dessa, eu fui conversando, fui deixando ela falar as coisas que ela precisava falar, ela foi chorando as pitangas. Ainda bem, né? O cara interrompendo em cada 2 segundos, não deixando a mina falar. A cada 2 segundos. Mas e o café tá gostando? E aí, ela começou, daí eu fiz a pergunta, tipo, o que o cara faz, sabe? Porque, qual que é a idade dele? E ela falou, não, ele tem quase 30 anos. Coisa boa. Ele é um cara extremamente mais velho e ele é um traficante de drogas. Ah, legal. E aí eu fiquei tipo, Nossa. tá, mas quando que você termina com ele? Foi ontem. Boa. Não, nessa hora eu ficaria tipo, legal, pô, mas vamos lá embora, tem coisa pra fazer. Exatamente. E aí, tipo, deu 10 minutos, eu decidi que eu ia embora. Demorou, tá? E aí ela falou assim, nossa, mas é tão legal ter um amigo viado como você. Caralho. Que isso? Aí eu fui destruído. Tu se botou na beira da arma, na ponta do risco, e ainda foi chamado de viado. Que maravilha. Tu pagou o café? Tu pagou o café dela? Claro que não, cada um paga o seu, filho, foda-se. Pelo menos isso. Não pagou Nossa, o céu. depois de ser chamado de viado, né? Ela tava fudida e aí ela escolheu o Pedro como amigo viado dela. Ela escolheu acreditar, né? Eu acho. Tipo assim, ela pegou no grupo lá e falou: você vai ser o meu amigo viado. Pô, mas assim, o pior cenário possível era o cara aparecer, mas daí pelo menos você já tinha um álibi. Exatamente. Então... Não, mas é Insta. Você tá metendo papo com mulher de traficante, mulher do bicheiro, mulher de político, você tem que... Aí o cara aparece e aí você é Insta gay. É o jeito de você sobreviver ali. É, exatamente. Pode ser que ela já tá treinada, na verdade. Ela já tá jogando pra ti o teu roteiro, entendeu? Não, mas se você não souber fazer um gay convincente, não adianta de nada, entendeu? Ah, mas ele faz. O Pedro é um gay muito convincente. É impressionante. Às vezes eu fico até... O Pedro já chocou múltiplas vezes pessoas desse grupo aqui com a sua emulação do gay. Exatamente, emulação do gay. Enfim, gente, histórias de escola, né? Era pra começar nesse tema, né? E o pior é que essa nem tinha de Detran, né? Nem era de Detran. Só foi tomar café com uma louca.
Cara, a gente já meio que deixou claro em alguns outros programas, mas todo mundo aqui estudou junto no ensino médio. Não. Ou quer dizer, nós três, eu, o Max e o Vitor, estudamos juntos no ensino médio. Eu, Max e o Pedro. E o Pedro, ele estudou na mesma escola que nós, o quê? 2 anos depois? 6 anos depois. 6 anos depois, Pedro? Não, vocês saíram em 4 anos depois, então. Porque eu comecei em 2000... A minha turma é a CA 18, a de vocês é a IA 12. Então 4 anos depois. A gente ficou 3 anos lá. A gente saiu em 14 e ele entrou em 18. Tá, então beleza. E aí a gente estudou junto e a gente vivia no ensino médio quase que 8 a 10 horas por dia juntos, né? Porque a gente tinha o ensino técnico junto de tarde, né? Então a gente, boa parte dos tempos era período integral na escola. Então a gente passou muito tempo junto e foi lá que a gente acabou virando amigo, né? Na prática, foi lá que a gente conheceu, a gente acabou virando amigo. E o Pedro era porque a gente era amigo do Vitor e o Vitor tinha um irmão mais novo que a gente ia na casa do Vitor e daí o Pedro estava lá. Incomodando. Normalmente incomodando. E o Pedro daí acabou depois entrando junto nessa parada, né? Todo mundo gosta do Pedro porque ele é o irmão mais novo do Vitor. Mas de maneira geral, cara, acho que alunos que vocês eram na escola, assim? Que tipo de aluno que vocês eram até o ensino médio e depois do ensino médio? Eu acho que é mais válido, ao invés da gente se descrever, um descrever o outro. Ter uma visão mais real. Eu vou descrever o Vitor. Ah, claro. O Vitor, ele era um cara muito quietão, assim. Ele tava sempre sentado meio longe, assim, dos grupos que faziam mais barulho. Era um ótimo aluno, cara que sempre sabia as matérias, sempre ia bem nas provas, por isso que as pessoas sempre gostavam de fazer prova em dupla com ele, trabalho com ele. Eu, incluso, várias vezes ele me salvou nessa brincadeira aí. Mas ele não tinha paciência pra nada nem ninguém, né? Hoje ele já não tem muita, mas na época ele tinha muito menos. Então, assim... Na época era pior. Na época era bem pior. Era pior. Então, demorou, tipo, 1 ano, mais ou menos, pra eu conseguir ganhar a confiança do Vitor e ficar amigo dele, porque ele me achava um imbecil, ele me odiava. Só porque uma vez eu joguei uma tampa de Tupperware na cara dele, sem querer. Ele ficou com raiva de mim. Eu lembro dessa porra. Porque vocês estavam... Cara, é que, né, no ensino médio... Eu não sei como é que é nas escolas hoje em dia, mas deve ser a mesma merda, né? No ensino médio a gente tinha vários professores, um por matéria, né? Acho que isso é padrão. Não deve ser só do IF, né? E aí, no intervalo entre as aulas, tinha muitas vezes que o professor saía antes, e a gente ficava um tempo sem professor, ou no recreio, dos 15, 20 minutos que a gente ficava no recreio. E aí o Max, eu lembro claramente que acho que era o Max e o Billy, ou era o Max e o Jorge? Os 3. Os 3, tá. Estavam um em cada canto da sala, formando um triângulo, e aí eles pegaram uma tampa de Tupperware e estavam usando como frisbee. Isso. Por que não, né? E atirando um pro outro. E nisso o Vitor estava sentado no meio, fazendo coisas que o Vitor fazia, não sei, desenhando uma lhama, não sei o que o Vitor faria. Não, desenhando o mapa da Europa. Isso, exato. O mapa da Europa perfeitamente, com todas as ilhas e reentrâncias que tem. Isso. Aí o Vitor, tipo, inevitavelmente, o frisbee, ele foi reto na testa do Vitor, tá ligado? E alguma hora eles iam errar e acertar a pior pessoa possível. E quem fez isso foi o Max. Foi. Aí eu fui lá, eu lembro de eu ir da mesa dele e falar assim, pô, foi mal, não sei o quê. E ele nem respondeu, ele não me dignificou uma resposta dele, murmurou assim, um grunhido. Aí eu peguei e me afastei. Depois disso, demorou 1 ano pra ele começar a falar comigo direito, conversar comigo direito. O Vitor sempre foi esse cara mais fechadão, assim. Eu lembro que eu era amigo do Vitor no ensino médio, porque a gente se encontrou 1 ano antes. Sim. Eu encontrei o Vitor no ensino fundamental no último ano, eu me mudei pra cá, pra Santa Catarina, no último ano do fundamental. E aí eu entrei numa escola nova que eu não conhecia ninguém. E aí eu estava na escola, no primeiro, segundo dia, e aí a gente desceu pra educação física, que era no pátio da escola. Na descida pra educação física, eu desci sozinho, né, tipo, primeiro dia de aula, eu não conhecia ninguém, todo mundo se conhecia. E aí atrás de mim tava vindo dois rapazes, né, 2 crianças, no caso, na época. Rapagotes. Um deles era o nosso querido Vitor, e o outro é o Tio Bira, que depois a gente vai falar de apelido, eu quero falar desse cara. E eles estavam falando sobre o WoW, o World of Warcraft. Aí eu pensei, vou me meter aí no meio e vamos ver o que rola. E aí eu sou amigo desse cara até hoje. Do Tio Bira não, o Tio Bira é um cuzão, mas o Vitor tá aí até hoje. O Vitor também, mas... Mas o Vitor ficou, né? Off topic, o Tio Bira é aquele filho da puta que tinha as espadas japonesas, Vitor? Ah, não sei, acho que... Que ele me mostrou aquela porra daquele vídeo da Samara, não? Esse é o lendário Leônidas. Ah, é o Leônidas. Do Dr. Bop lá. É engraçado porque o nome desse cara era Leônidas, mas o pai dele era grego, de fato. Por isso que o nome dele era Leônidas.
Cara, em todo o meu tempo na escola, faculdade e tal, eu sempre fui basicamente a mesma pessoa, com algumas pequenas mudanças, né? Eu sempre fui uma pessoa que odiava interagir com tudo e todos. Por algum motivo, as pessoas queriam ser meus amigos. Em algum momento, as pessoas que chegavam. E não era tipo, construa e eles viram. Eu não estava fazendo nada de especial, entendeu? Viu? Isso é uma indireta pra mim, que eu acabei de falar que me juntei amigo dele que tá falando de WoW. O esquema de plante o jardim e as borboletas virão, o Vitor é o contrário, né? Ele tava cagando no quintal e Tava jogando fumaça, as borboletas estavam vindo mesmo assim. É. Vitor, então, me descreva aí, então, já que o Max puxou isso aí. Eu acho que é mais fácil eu descrever o Max do que tu. Tá, eu vou descrever quem? Tem que se foda. Então tá, vai, descreve o Max e eu me descrevo, vai. Não, eu vou descrever você então. Cara, a primeira memória que eu tenho de interagir com você é que você tava fazendo alguma piada com o Rafael, lendário Rafael, no ensino médio. Ele virou piloto de avião, né? Ele realmente conseguiu. É, ele virou piloto de avião, Esse moleque, cara, a personalidade dele inteirinha era: eu jogo Flight Simulator, eu quero ser um piloto de avião. Isso, e ele conseguiu, a personalidade dele se mantém. E foi isso que ele fez. Ficou jogando Flight Simulator até alguém pagar pra ele fazer o curso de piloto de avião, e aí ele virou piloto de avião. É maneiro. Eu não lembro do que vocês estavam falando, cara, mas eu lembro que você tava falando com o Rafael. Tipo assim, você parecia estar se divertindo ali. E aí eu entrei no meio da discussão pra falar com você. Pra acabar com a diversão. Na época, eu e o Michelin somos pessoas meio parecidas, assim. Na época a gente era mais parecido do que hoje, né? Mas a gente meio que tinha vários interesses ali, né? Mas é que quando eu era, cara, no ensino fundamental, eu era uma pessoa muito desregulada, entendeu? Tipo, eu era praticamente um alienígena, entendeu? Então eu tava ali só pra ver qual é. O cara tava existindo, né? Flutuando no abismo. Tipo, eu pensei, esse moleque aí, tipo, não tá falando bosta. Talvez ele seja interessante de ficar vendo. Vou escutar o que ele tá falando. Cara, eu sempre fui muito... Tipo assim, eu sempre fui uma pessoa fácil de lidar, de maneira geral. Eu sempre tentei agradar todo mundo pelo simples fato de eu não saber quando que eu vou precisar da pessoa. E eventualmente saem algumas amizades daí. Então o Vitor ia, tipo, conversar comigo, eu não ia tratar ele como um merda. Ao contrário do que ele poderia fazer se ele tivesse num dia ruim. Mas ele não fez isso, então tá tudo certo. Cara, o Max, eu não lembro exatamente... A gente já falou isso algumas vezes, né? Eu não lembro exatamente como é que a gente virou amigo. Eu sei que a gente simplesmente virou amigo. Eu não lembro o dia, que tipo... Sabe aquela história clássica de criança? Vamos ser amigos? Vamos ser amigos. Não existe este momento. Existe um rapaz esguio, alto, com quase 2 metros de altura, com 13 anos de idade, e falando sobre, sei lá, Tibia, Zelda, alguma merda assim. E aí, se aproximando de nós. O Max é uma pessoa inteligente. Tipo, sempre foi meio nerdzinho, assim, desde que eu conheço ele. Porém, ele nunca era muito esforçado, isso era verdade. Sim. Ele sempre ia pelo caminho mais fácil. Sempre caguei. Mas ele nunca... sempre cagou pra tudo. Mas ele é uma pessoa que... Cara, tipo, ele é inteligente pra caralho. Ele só não usava 100% da sua capacidade na escola muitas vezes porque tava com preguiça. E é isso aí. E que é a melhor maneira, na verdade. Não me arrependo de nada. Eu lembro que a minha primeira interação com o Max foi no dia da apresentação, cara. Tipo assim, não foi uma interação em si, né? Mas foi a primeira vez que eu tive uma ideia do Max, assim, que eu olhei pro Max e pensei, tá, vou anotar aqui o que esse bosta é, né? Aí dá pra pensar como o Vitor era, tá? Tipo assim, vou manter uma nota mental sobre essa pessoa. Porque eu sou uma pessoa muito assim, minha cabeça funciona assim, tipo assim, tem seres humanos e tem não seres humanos, entendeu? Tem, tipo, pessoas que eu vejo, mas eu não sei nada sobre a pessoa. Entendi. A pessoa, ela se torna uma entidade na minha mente a partir de um momento específico, que eu decido que ela vai se tornar uma entidade na minha mente. E o dia que isso aconteceu com o Max foi negativo. É claro que foi, né? O que foi? Foi quando tu falou o teu e-mail. Tu se apresentou e tu falou o teu e-mail. E tu fez uma palhaçada, né? Porque tu tava querendo se reinventar na época do ensino médio. Lá vem a primeira história. E tu falou teu e-mail. E o teu e-mail era maxchan71, eu acho. Sim, Maxchan. Ainda é. É o meu e-mail do Hotmail. Quem quiser mandar um e-mail aí pelo Hotmail, galera, maxchan71@hotmail.com. Pode mandar. E aí,
eu pensei, nossa, olha que idiota o e-mail dele. Esse cara é um imbecil. Cara, por quê, né? Nem é um e-mail idiota, é um e-mail normal. Nem é tipo um negócio absurdo. A primeira memória que eu tenho de nós três juntos é a gente que um dia a gente, tipo, somos amigos, vamos na casa do Max. Acho que. E aí a gente começou a fazer coisas na casa do Max. O Max tinha uma casa, o que já é incrível em Balneário. É um negócio que não é muito costumeiro, né? Tipo, você. Normalmente as pessoas têm apartamento. Então a gente foi lá e começou a fazer atividades. A gente jogou War, a gente jogou Risk. Uhum. E aí a primeira memória que eu tenho é o Max falando, eu tenho um rádio velho aqui em casa, vamos subir no segundo andar e tacar ele da sacada pra ver o que tem dentro. Esse era o nosso plano. Muito bom. Aí eu não lembro quem aqui tava gravando, acho que era o Vitor ou era eu, não lembro o que era. A gente pegou o rádio e subiu na sacada e, tipo, o Max falou, vamos jogar ele dali. Eu achei que o Max ia largar, só que o Max, ele zuniu o rádio. Ele foi com toda a força pra lá, foi de vum pro rádio em direção ao chão. O cachorro que estava na casa dele, que era um pastor alemão gigante, ele passou correndo e, tipo, ele tirou uma... Cara, o rádio não acertou a cabeça do cachorro por, tipo, milésimos de segundo. É que o cachorro, ele tinha esse hábito de correr em volta da casa, né? Uma porra assim. Sim, é um cachorro meio hiperativo, assim, ele tinha algum problema mental, alguma coisa, daí ele ficava correndo em volta da casa. Aí o rádio quase matou o Odin, o rádio caiu no chão e ele ficou completamente intacto. Nada não importa que a gente zuniu o rádio no chão. Eu acho que a gente até ligou ele depois, né? É foda. E aí, uma coisa antiga feita pra adorar, né? E aí, todos os nossos planos acabaram acabando nesse momento, quando o rádio caiu no chão e ficou intacto. Tem um vídeo disso em algum lugar, eu não sei se ainda existe, né? Mas existe um vídeo lendário da gente gravando isso acontecendo, o rádio caindo do lado do cachorro, e aí o rádio cai e nada acontece, o rádio não explode, o rádio só cai e fica inteiro. E aí eu falo, isso não foi tão emocionante quanto eu imaginei. Nem ia ser nada emocionante, isso aí quebrar um rádio. A gente se entretinha com muito pouco, né? Se acertasse o cachorro, poderia ser emocionante. É, ia ser fodido daí, né? A gente ia ficar com a fodido. Vai ser uma merda, fodido. Não, é que homens jovens têm esse negócio de querer destruir objetos, de querer ver a destruição. Não sei o que é. É verdade. Pedro, e você então? Se descreva, já que ninguém estudou contigo. Cara, eu ia falar, se vocês quiserem, eu posso mandar áudio pra um dos meus queridos amigos, Luca, pra ele me descrever. Eu boto na edição. Tá? Pode ser. Acho que vale a pena. E aí o Luca me descreve. Vocês vão ouvir aí agora, ouvintes, a descrição do Luca, de como eu era na escola. O Pedro era uma criatura do caralho, ele era completamente imprevisível, não tinha como saber o que ele ia fazer. Uma vez ele tava tomando brama na sala com um amigo nosso. Ele geralmente sempre interrompia a aula pra fazer alguma pergunta genérica, o pessoal ficava puto com ele porque o pessoal queria aprender. E ele queria saber a história das paradas e tal, e como é que ele ia aplicar aquela porra em universos paralelos. E ele era bem chapação de coco, mas era legal. Gente boa. O que mais que podia também? Puta que pariu. Ele tinha uma carteirinha de corno, uma carteirinha oficial de corno, que ele ficava oferecendo pros professores. Pra eles fazerem parte do clube de corno dele. Mas de resto ele era de boa. Ele assistia aqueles anime underground, aqueles isekai de reencarnei como burro no Segredo dos Animais e fiz um harém de vaca. Era esse tipo de coisa que ele assistia. E ele ficava puto se tu falava que tu assistia só coisa mainstream, ele preferia esse tipo de coisa. E agora a gente vai reagir sem nem ter ouvido o áudio. Muito bom esse cara, hein? Nem fudendo. Muito bom. Incrível. Que otário. O Pedro realmente sempre foi gordo, né? Vem pra cá. Eita, porra. Imitou o Silvio Santos. Eu não sei o que tem no áudio, vai que eu O que tu tá esperando, né? O final do áudio termina com qual é a música, Pedro? Mas, cara, só dando uma breve descrição de quem é o Luca. O Luca é um queridíssimo amigo meu. Tetraplégico. Essa aí só quem entende Turma da Mônica vai pegar. Essa é underground. O cara invocou o Luca, não pode. É que nem o Bashar al-Assad. Não era Bashar al-Assad, era o cara dos Estados Unidos, como é que é? Eu não vou falar nada. O Dick Cheney. Isso. Eu não sei o que vocês estão falando. Começou a tossir já. É o Anthrax. Anthrax e Dick Cheney. Tá, vocês estão me ouvindo, alô? Sim. Fala. Estamos servindo. Tá, ok, beleza. Primeiro dia, eu perdido, assim, tinha que tava ali na sala que eu tinha estudado no ensino fundamental. E essa pessoa... De novo. Fala. Luca. A escola que a gente... De mãos atadas, de pés descalços. Cara,
Oi? No Reaper tá pegando certinho. Eu sei, só que o Reaper tá pegando certinho, só que ele não faz ideia do que tá falando. Alô, alô. De mãos atadas. Na escola que nós 4 estudamos, a gente tem uma parte que a gente estuda durante a manhã e uma outra parte que a gente estuda durante a tarde. A gente tem os 2 períodos. E no meio desses 2 períodos a gente precisa comer. Então a escola providencia o almoço. Nós temos o almoço que da nossa escola, que ela é autossuficiente e tal. Só pra quem não entende, a nossa escola ela é um Instituto Federal. Isso. E ela tinha uma parte que era o ensino médio normal e uma parte que era o ensino técnico e tinha faculdade, inclusive junto, bacharelado, esse caralho. O famoso colégio agrícola. Exato. Um dos cursos é agropecuária. E aí, tipo, 85% do campus destinado à agropecuária. Por quê? Porque você precisa ter pomar, curral, sei lá, lago pra peixe, Piscicultura não tem mais. plantação, tá ligado? É uma porrada de coisa. Então a escola, tudo que os caras faziam, tipo, os caras, chegavam a entrar num frigorífico. Tinha uma cadeira deles que era só frigorífico. Plantação de banana. Então, tipo, os caras produziam tudo e tudo que ia pra almoço da escola. A escola fazia o almoço de graça pra todo mundo que estudava lá dentro. Professor também, todo mundo almoçava lá. E a comida era boa, tá? A comida era bem ok. E era muito boa, sim. Era bem boa. Né? Mas hoje em dia não é mais, né? Hoje em dia foi tudo pro caralho. E aí, esse meu querido Luca que vocês ouviram aí agora que ele escreveu, como eu estava sem amigos, eu estava sem pessoas pra conversar, eu cheguei próximo dele e na época eu tava jogando muito Team Fortress 2. E aí eu cheguei do lado dele assim, eu olhei pra cara dele e falei, esse filho da puta joga Team Fortress 2. Eu cheguei do lado dele e falei, e aí? Baseado em quê? Tu sentiu? Ele tava com uma tatuagem enorme do Pyro, né, no braço. Eu falei, tu é time Red ou tu é time Blue? E aí os olhos do Luca, eles brilharam. Caralho, o maluco trocou, é isso? O maluco trocou na interação. E aí, cara, foi assim que eu conheci o Luca, foi falando de Team Fortress, porque o Luca jogava Team Fortress pra caralho. O cara, ele tinha, tipo, uma em, sei lá, 2.000 pessoas pra conseguir acertar. E o cara foi na certa. É? Isso é uma intuição foda. O que o Pedro não conta é que esse cara tava com a camiseta escrito Team Fortress 2. É muito foda. Não, ela tá com a camiseta escrito, me pergunte sobre o Team Fortress 2, né? Pô, cara, mas foi ali no ensino médio que surgiu o meu apelido, né? É verdade. Que me persegue até hoje. Eu trouxe algumas coisas boas do ensino médio. O ensino era bom, não dá pra dizer que não era. Meus amigos estão aí até hoje. E o meu apelido, que todo mundo que convive comigo do ensino médio me chama de Michelin até hoje, né? E ele surgiu completamente do nada. Eu estava, assim, como era um ambiente que era, tipo, cara, era muito parecido com uma universidade, no fim das contas. Até a questão Sim. dos seus anos, tá ligado? Tipo, você era calouro. O colégio parecia mais faculdade do que a faculdade que a gente fez depois, porque depois eu e o Michelin a gente acabou fazendo faculdade na mesma universidade também. Exato. O ambiente universitário do ensino médio era muito mais pungente, patente do que o da faculdade. A minha também. Minha experiência foi similar. Mas aí o que acontece foi que eu estava sentado, e aí eu sempre fui gordinho, eu sempre fui, tipo, um pouquinho mais cheio. Nada. Que filha da puta. Aí um cara que era do segundo ano, eu lembro até hoje, era o Luan. Ele chegou, eu estava sentado na frente da escola, na frente da parte do diretor lá. Ele chegou pra mim e falou, tu vai ser o Michelin. Aí eu falei, tá. Tipo, beleza, e daí? Aí eu não sabia, tipo, que pra mim meio que foda-se. Pensei, isso não vai pegar mesmo. Aí ele chegou, tipo, bateu o sinal, eu fui pra aula. Aí quando chegou a aula, tipo, era o primeiro dia que tava todas as turmas juntos, porque nos primeiros dias era só os calouros. Aí ele chegou na sala, na minha sala, né? Entrou gritando e apontando pra mim e gritando, esse é o Michelin! E aí, até, tipo, 1 ano e meio depois, tinha gente que não sabia que meu nome era Gabriel, tá ligado? Eu lembro desse momento até hoje. É foda que isso aconteceu, tipo, na primeira semana, né, cara? Foi muito... Foi no primeiro dia. O cara tipo, te amaldiçoou e foi embora. Tu nunca mais apareceu em lugar nenhum. Ele só cumpriu essa função de te nomear. É João Batista.
João Batista. Pô, mas eu gosto do meu apelido. Até hoje eu uso ele pra nick, uso ele pra uma porrada de coisa. Sim. Não acho ruim. Justo, justo. Ao contrário do Tio Bira, né, Vitor? Pois é, o tio Bira, ele foi obliterado pelo apelido. Como é que foi essa história, Vitor? No ensino fundamental, a gente costumava, às vezes, sair pra jogar, ou às vezes fazer aula de educação física, do lado de fora, no estacionamento. Porra, precário, hein? Estrutura precária da escola, hein? Aula de educação física no estacionamento. Não tinha ginásio. Não, desculpa, tinha ginásio, mas ele tava ocupado por outra turma, então ia no estacionamento, era isso mesmo. Isso. Entendi. Aí a gente foi um dia, acho que jogar vôlei no estacionamento, ou basquete, uma coisa assim. É 3 quartos. É. Cara, quando a gente foi, tinha um carro estacionado no estacionamento do palhaço Tio Bira. Palhaço Tio Bira. Isso, o do palhaço Tio Bira. É muito bom. O cara é duas coisas, né? O cara é palhaço e tio. E o nome dele é Bira. Aí a gente tava em círculo jogando ali e tal, e alguém jogou a bola pra longe. E o Tio Bira era o cara que tava mais perto. No caso, o Vinícius, que virou o Tio Bira. Sim. E aí, quando ele foi pegar a bola, cara, o carro, ele não tava no zeitgeist das pessoas ali, entendeu? Ninguém tinha percebido. O carro entrou no zeitgeist quando o Tio Bira chegou próximo do carro pra pegar a bola. E aí, o Tio Bira, pra sempre, foi associado ao carro. Tio Bira. Entendeu? Então, ele, imediatamente, naquele momento, ele foi nomeado de Tio Bira. Não, e ele odiou. Sim. Ele ficou puto com isso. E aí que fudeu. Aí pega. Foi isso que fudeu ele, cara. Foi isso que fudeu ele. E aí até o cinema. Eu não conhecia ele como Vinícius, eu já conhecia ele como Tio Bira. Quem me apresentou ele com, este é o Vinícius, não sei o quê. Não, esse é o Tio Bira. E pra mim, eu, tipo, beleza. O nome dele deve ser o Biratã, uma merda assim. Mas... E é foda porque ele era um cara que ele tinha... que ele parecia mais velho. Então fazia sentido o apelido ser Tio Bira por causa de tio, mas não era por causa disso. Exato. Vai por causa do palhaço. Tipo, eu sempre que alguém assumia por que o apelido dele era Tio Bira, eu tinha que... Eu spawnava assim, jogava uma bomba de fumaça e eu spawnava. E eu explicava, não, esse não é o porquê. Porque é muito pior. É muito mais aleatório. Ele foi uma vítima. Apelido é sempre assim, né? É sempre uma parada ridícula, um acontecimento único, sem contexto nenhum. Tem um cara que é amigo de uma amiga nossa, que uma vez ele falou errado o nome do Ed Murphy. Ele falou Ed Murphy. E aí os caras faz mais de uma década que chamam ele de Murphy, tá ligado? Porque ele errou o nome do Ed Murphy. De Murphy, exatamente. É muito escroto. Pô, mas no ensino médio tinha uns apelidos bizarros, né? Se lembra dos apelidos médios? Nossa, vários. Tinha uma mina que o apelido dela era RedTube. Então, a gente, como eu falei, a gente estudava no ensino médio com o técnico e tinha 4 cursos, que era informática, agropecuária, controle ambiental e turismo. Era como se fossem as 4 casas do Harry Potter. Isso. E rixa fudida entre eles. Isso. E agropecuária era Sonserina, claramente. Sim. E não só tinha 4 cursos diferentes, mas tinha alguns cursos que eram mais difíceis, a prova era mais difícil, então tinha menos gente. O curso que tinha mais gente porque a prova era mais fácil. Mas isso acho que foi na tua época. Não, na época que a gente fez informática era mais concorrido, Vitor. Era bem mais comum. Não, sim, mas não tinha menos pessoas na informática que era mais concorrido. Não tinha. Era 40 definido, no papel. Isso, exato. Todos os cursos eram 40 pessoas, menos agropecuária. Que eram 80, porque tinham 2 turmas. O nosso controle ambiental e informática tinha 40 pessoas. O hotelaria tinha 3 turmas de 40, então era 120. E o agropecuária tinha 5 turmas de 40. Tá, mas isso não faz muita diferença. É que, e daí tinha gente que... A agropecuária tinha uns apelidos muito bizarros, cara. Tinha uma mina que era RedTube, tinha uma mina que era... Pô, era Vagina o nome dela? O apelido dela era, né? Vulva, isso. Que maluquice, cara. Os nossos apelidos era Michelin, daí tinha o Pig, tinha, tipo... ET, exato. Eram os apelidos um pouco mais lúdicos. O apelido do Vitor, todo mundo chamava ele de Vitão da Foda. Isso, exato. E ele odiava também, só que... As pessoas abriam a porta e falavam assim, e aí, Vitão da Foda? E ele ficava puto. Isso, mas eu não tô entendendo. Você tá tentando emplacar isso agora, ao vivo? Não. Não tá, já tá emplacado, Vitor, não adianta. Quem tentou emplacar isso foi o Uriel, Vitão da Foda. Não fui eu, não. Sim, mas nunca deu certo. Eu não sei de onde você tá tirando isso. Ninguém me chamava de Vitão da Foda. Mas foi nessa história de apelidos, porque no primeiro dia que o Max quase não fez uma amizade que ele tem até hoje, né, Max? Qual? O Max, no primeiro dia, primeiro dia a gente tem as apresentações, né? E aí
o Max, no primeiro dia, ele tentou se emplacar um apelido. Não sei se ele já Não. sabia que Não é existiam nada esses disso. apelidos malucos, alguma coisa assim, mas ele tentou se emplacar um apelido. E aí a gente tava fazendo um rolê pela escola, e estavam dois amigos nossos, que era o Pierre e o Caetano. Eu conheci eles por causa do Beto Carreiro, a parada mais aleatória que existe. Eu também. Aí, o Vitor também. Eles foram baita gente boa na época do Beto Carreiro. Eu conheci o Pierre e o Caetano porque eles faziam aula de evangelização comigo no Centro Espírita. Eu passei 4 anos fazendo evangelização com eles. Enfim, aí o Max foi se apresentar e ele... Meu nome é Max, mas todo mundo me chama de Chan. É verdade, quer dizer, era verdade. É. Que é Max ao contrário. E aí todo mundo achou ele um baita de um babaca. E aí não pegou em nenhum momento. Isso foi um dos motivos também. Não foi só o e-mail. Foi isso aí também. Eu fui uma das pessoas que pensou, meu, que babaca. O cara tá ali, literalmente só inverteu o apelido dele, que patético. Que culpa eu tenho, cara, se as pessoas me chamavam de Chan, velho? Por isso que meu e-mail era Max Chan. Ninguém te chamava de Chan, cara. Vai tá inventando história aqui. É que nem não, te chamava o Vitor de Vitão da Foda. Ninguém nunca. Só o Uriel me chamava disso, cara. Ninguém me chamava disso. Um abraço pro Léo. Mas agora, na hora que o Ozob É, aí é foda. apareceu no Nerdcast RPG, o Oleg apareceu, porra. Aí é foda. O Lib, aí, meu Deus, era muito foda. Ri muito, nossa senhora. Obrigado, Pedro. Bom ponto. Correto. Não, mas eu não sei se quem que você tá criticando. O Spotify ficando na sua cabeça? O Azaghal, ele tá criticando o Azaghal. É, pois é. Pô, meu irmão, vai comentar lá então no podcast dos outros, porra. Cria uma thread no Jovem Nerd 1 lá no Reddit. É, meu, tá louco, cara. Jovem Nerd 1, meu Deus. Eu, inclusive, sobre Jovem Nerd, eu já vou puxar essa porra aqui já. Uma das primeiras conversas que eu lembro, nós três, é sobre o Nerdcast, tá? Nerdcast. Eu lembro disso. Isso, no final do primeiro ano, isso aí. Vocês dois estavam falando de Nerdcast e rindo, e aí falando que era foda, não sei o quê. E aí eu fiquei curioso e eu fui perguntar pra vocês qual que era o esquema. E aí eu lembro que me mandaram escutar o do Aníbal. Do Aníbal Bar. Massa. E eu achei foda. Eu escutei e achei foda. Aí, ó, viu? Eu apresentei o Nerdcast pro Michelin, porque eu tava começando a ouvir também. Porque antes eu ouvi o TBBR Podcast. Foi o primeiro podcast que eu ouvi na minha vida. Lá pros idos de 2008, 2009. Aí eu lembro que eu ficava puto, porque o Nerdcast sempre ganhava do TBBR Podcast nas competições de qual o melhor podcast, obviamente. Porque o TBBR Podcast era uma bosta. Mas eu ficava puto. Porra, Slender, TBBR Slender, cara, para com isso. Aí quando eu entrei no ensino médio, tinha mais uma dessas competições, aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou ouvir esse Nerdcast aí pra ver se é bom mesmo. Daí eu fui ouvir e gostei. Daí eu lembro que eu recomendei pro Michelin e a gente começou a ouvir. E aí a gente descobriu que o Carlos já ouvia também. Ficamos todos amigos. Tem uma história que é que por causa dessa fama do Vitor, que acabou dando uma puta história do mal entendido, né? Que o que acontece? O Vitor, o Max, ele ia por meio que todos os grupos da sala. Eu também tentava, não tinha muitas pessoas que eu não me dava muito bem. Mas uma vez o Max chegou pro Vitor e falou: Vitor, tá ligado que a Dani te odeia, né? Aí, só que, isso era mentira, né? A Dani não odiava o Vitor a princípio. Ele chegou pra Dani e falou: Ô Dani, tá ligado que o Vitor te odeia, né? Agente do caos foda, né? Tu falou, uma vez o Max foi lá e falou isso. Como se o Max não tivesse espalhando história e mentira durante os 3 anos do ensino médio, cara. Ele era literalmente o maior mentiroso que eu já vi na minha vida nesses 3 anos, cara. Ele ultrapassou todos os limites existentes. Só que a questão é que durante muito tempo... Não, essa história, só pra dar uma conclusão. Durante muito tempo, isso ficou como verdade. Um odiava o outro, e aí começou a se tornar verdade. Porque daí, como o outro achava que um odiava ele, eles começaram a se odiar de verdade. Sim. Mas é que aquilo, né, cara? No meu ensino médio, hoje isso não acontece, né? Eu sou uma pessoa mudada. No ensino médio, eu odiava todo mundo. No meu natural era odiar todo mundo. E aí a pessoa tinha que provar que não era digna do meu ódio, entendeu? Sim. E aí eu passava a não odiá-la. Então, pra mim, cara, não fez muita diferença, assim, porque eu já não falava com ela. Eu preciso me defender aqui, tá? É verdade que eu posso ter inventado / aumentado algumas coisas durante o ensino médio? É verdade. Dito isso, eu só inventei coisas e aumentei coisas que são irrelevantes. Eu nunca menti sobre coisas sérias. Eu só mentia sobre coisas que eu achava que o resultado seria caótico e engraçado, entendeu? Eu sou um agente de disrupção. Eu não queria prejudicar ninguém, entendeu? Eu não criava, fofoca maldita. Eu só criava coisas ridículas. Uma vez eu inventei que o Stipe tava com um pelo no dente. E aí eu fui espalhando que tinha pelo no dente, entendeu? E foi só isso, viu? Não faz mal a ninguém.
Um abraço pro Steve. Quando o diabo se aposentar, o título de pai da mentira vai direto pro Max, tá? Caralho. Eu lembro que a gente, no início, não sei se vocês se lembram disso, o Michelin, né? Porque o Max não tava incluído no rolê. Eu lembro que no primeiro mês de ensino médio, a gente fez um trabalho em grupo e a gente definiu que a gente só ia fazer trabalho em grupo com aquelas 4 pessoas, que era o Eric, eu acho que o José, o Ishiro. Não, era eu, o Eric, o José e o Michelin. Tu lembra disso, Michelin? Lembro. Que a gente definiu isso no início do primeiro ano. É que o que acontece foi o seguinte, não foi no início do primeiro ano, foi tipo na metade. Porque o que acontece foi o seguinte, a gente teve o primeiro trabalho. E o primeiro trabalho foi uma professora que falou pra nós sair entrevistando pessoas na rua, falando sobre um bairro. Só que essa professora, ela passou esse trabalho, a gente fez o trabalho, e no dia que a gente ia entregar o trabalho, a professora, ela saiu da escola, não existia mais. E aí todo o trabalho que a gente fez, o trabalho foi completamente inútil. Porque a professora, tipo, deu despawn, desespawnou da vida e sumiu, e ninguém explicou porra nenhuma. E a gente se irritou muito fazendo esse trabalho, porque a gente fez com gente que não queria fazer. Não sei se você se lembra disso, Vitor. E aí, por isso que a gente decidiu isso. Eu fiz esse trabalho com uma galera nada a ver, não vou citar nomes aqui, uma galera... E o Chip tava junto, o Chip legal, mas mais uma galera meio nada a ver. Nada a ver, o Steve. Chip massa, o resto da galera já não sei, nem tanto. No estaleiro, e a gente, na verdade, foi na praia só. A gente passou um dia na praia, correndo. E aí depois acho que a gente inventou o que alguém falou do bairro, pronto, uma porra assim. Foi legal. A nossa situação foi um pouco diferente, assim. Imaginem a conferência de Teherã na Segunda Guerra Mundial, assim, sabe? Caralho. Meu Deus. E aí o Churchill olhou pro Stalin e falou assim: cara, só tem vagabundo nessa porra desse colégio aqui, ninguém quer fazer trabalho direito, então nós precisamos nos proteger. A gente precisa definir aqui agora quem serão as alianças, quais são os que vão fazer o trabalho com a gente pra gente não se fuder no futuro. E aí foi definido os nomes e a gente passou a fazer trabalho só entre nós 4. Isso, depois o Max chegou. E aí foi fumado um charuto, foi dividido um charuto entre os participantes. Exatamente. Mas depois o José foi renegado desse grupo aí. Nunca mais. Foi, porque ele ficou chato pra caralho. Cara, eu defenderei o José. Você sabe que eu sou defensor do José. Cara, mas enfim, tinha alguma escola, algum professor que vocês gostavam mais, ou alguma matéria que vocês gostavam mais que os outros? Eu gostava muito de história, sempre foi a minha matéria favorita, por isso que depois eu acabei estudando história também, me tornando professor e tal. Eu gostava muito também de educação física, né? Era uma aula que você podia não fazer nada, só ficar correndo igual um retardado. Era muito bom. Eu lembro uma vez que eu fui na educação física, aí quando nós voltamos da educação física, nós voltamos pra sala, acho que isso era no 3º ano, e tinha uma não era uma churrasqueira, era um grill. Sanduicheira. Uma sanduicheira, isso, e estavam fazendo, tipo, uma festa com sanduíches dentro da sala, tipo, 3, 4 pessoas. Sim. E aí ficou um puta cheirão de mortadela na sala pro resto da aula inteira. A gente combinou de fazer isso porque as nossas aulas de educação física eram sempre as últimas 2 da manhã que emendavam em 1h30 de almoço. Aí a gente combinou um dia de todo mundo faltar, todo mundo do nosso grupo ali, faltar a educação física e fazer, tipo, 4 horas de lanche comunista, assim. E cada um levou uma coisa, tipo um potluck, assim, e eu levei a sanduicheira. Lanche comunista, vodka e batata. É. Não, essa é outra história. Isso daí é do carnaval de 2016. Mas, mas eu acho que de professores, os melhores que a gente teve foi professores de história. Os professores do técnico eram todos ruins. A gente teve um professor bom de geografia. Português também a gente teve bons professores. Sobre o professor do técnico ser ruim, tem aquela história do casaco, né, mano? Cara, a história do casaco é o seguinte. A gente tinha 40 alunos na nossa sala que passaram numa prova pra estudar lá. Que não era só você se matricular, tinha que passar numa prova, né? Aí, o que aconteceu? A gente tinha esses 40 alunos fixos, que eram sempre os mesmos, pra gente estudar os 3 anos. Só que daí, no 2º ano, a gente recebeu um aluno de transferência de outro campus, que era uma coisa raríssima de acontecer. Era muito difícil você ter um aluno de transferência, porque era um processo burocrático de fazer e tal, enfim. Mas aí a gente recebeu esse cara. E esse cara era o Jonk. Um abraço pro Jonk. Lendário Jonk. Só boas memórias com ele. Eu não vai ouvir isso ali, mas um abraço pro Jonk. Um dia talvez. Aí o Jonk entrou no começo do 2º ano e logo de cara se deu muito bem com a gente. Se deu muito bem comigo e com o Billy, com o Jorge. E aí já entrou no nosso grupo. Só que daí o que aconteceu? Ele estudou com a gente no 2º ano inteiro e aí no 3º ele voltou pra de onde ele tinha vindo e transferiu de volta. Então ele só estudou 1 ano com a gente. Mas a gente ficou muito amigo nesse ano. E aí, no ano seguinte, quando ele já tinha voltado, quando tava mais ou menos na metade do ano, o Jonk veio visitar a gente. Ele veio pra casa do pai dele, porque os pais dele eram separados, e ele veio da casa do pai dele e aí a gente mandou
mandou mensagem pra ele pelo Facebook, na época, né, pelo Messenger, e falou assim, pô, se tu estiver por aí, vem ver a gente no campus, que a gente vai estar em aula, chega aí, vamos dar um rolê. Daí ele veio, só que ele não era mais aluno, né? Ele entrou no campus e tal, durante o horário do almoço. Porque o campus é aberto. Teoricamente, ele deveria ser aberto até hoje, né? O campus é aberto pra qualquer pessoa. Eu entrei lá esses dias aí com a garrafa de vinho e fiquei andando no campus bebendo vinho. É, não tem problema com isso. Teoricamente, ele é aberto pra qualquer pessoa. Enfim, aí ele entrou, aí passou o almoço com a gente e depois a gente tinha aula de redes. Redes. Com um professor nosso lá. Aí eu falei pra ele, pô, vem ver aula com a gente também, tu não tá fazendo nada aí, vem assistir uma aula de redes aí. Daí ele falou, pode ser, só que ele tava sem uniforme, né? É porque, só um parênteses, a aula de redes era uma das aulas mais foda-se que a gente já teve no médio, no técnico. É verdade. Eu não sei se sou só eu, mas eu não lembro de porra nenhuma, porque a gente só ficava, sei lá, Eu também. jogando jogos aleatórios e enquanto o professor ficava lá na frente com uma didática de uma maçã. Eu lembro um pouco do que a gente aprendeu, mas era muito, muito monótono mesmo. O professor, ele falava monotônico, eterno, Se você botasse uma abobrinha, na frente da sala pra dar aula, era melhor. Não, mas... Um abraço pro professor aí. Mas é que assim, é que esse professor, depois a gente foi descobrir, ele tinha perdido a mulher e a filha num acidente, pouco tempo. Aí ele não tinha força pra viver mais, então ele não dava aula, ele só existia ali, falava baixo. Eu descobri isso agora. Não sabia disso? Não sabia disso, não. Eu não vou dizer que eu não sabia, mas eu achei que isso era um rumor. Não. É fato, pô. Tu não É, tá... Um abraço pro professor não tá- aí, tu professor. Não tá inventando história. Não, eu ouvi de fontes fortes isso aí. Então, um abraço pra esse professor. Inclusive, era o melhor professor que eu já tive, tá? Depois que eu descobri essa história, que foi depois que eu saí do colégio, eu fiquei me sentindo mal por esse cara, porque... Eu tô me sentindo mal agora. Pois é, ele tinha um bom motivo pra ser um professor bosta, ele só não queria viver, foda-se. Enfim, aí era esse cara aí, que tinha acabado de perder a mulher e filho. Aí a gente entrou com o cara com um casaco Meu Deus do céu. eu emprestei o casaco. Não, aí ele estava... Não, uma coisa importante. Ele estava sem uniforme. E todo mundo deveria estar de uniforme. E aí o Max falou, não, eu vou te emprestar o meu casaco. Daí você entra na sala. O professor é imbecil e ninguém vai perceber. Essa é a ideia. Aí ele entrou, sentou lá no fundão com a gente. E aí, beleza, começou a aula, chamada, tudo certo. Ah, e como era uma matéria do técnico, toda a mesa tinha um computador, né? Que 2 pessoas usavam, né? Então, Exato. literalmente tava todo mundo nos computadores, né? Isso. Atrás dos monitores, né? Isso, é. Aí começou a aula, só que daí a gente lá no fundo da sala, né, começa a falar merda, começa a fazer piada e fazer barulho, não sei o que, no meio da aula. Jogando joguinho, né? Jogando joguinho, jogando Date Ariane. Aí daqui a pouco o professor vai chamar a atenção da gente de novo. E aí ele olha pro John que fala aí, peraí um momento, espera aí um momento, você não é dessa puta, você não... Não foi isso. O que ele fez foi, quando liberou, ele falou, ó, Pode todo mundo ir embora, menos vocês 3. e apontou pra mim, pro Max e pro John. Quando acabou a aula? Quando acabou a aula, Foi quando acabou a aula? Não. Foi, eu lembro claramente disso. Foi, Max? Não foi. Ele interrompeu a aula no meio pra expulsar a gente. Não interrompeu. Ele não expulsou a gente. Ele falou, Pode todo mundo ir embora, menos vocês 3. aí todo mundo vazou e ele falou, Vocês 3 vão lá pra sala da Cirlei que vocês têm o CTD. alguma merdazinha, não lembro que não é CTD, mas vão lá explicar. Não foi nada disso. Foi exatamente isso, Max. Vitor, tu lembra? Não, o Vitor não estava junto. Eu não lembro de nada. Eu lembro porque foi o único momento que eu fui pra diretoria na história da escola. Óbvio que eu ia lembrar, Max. Tudo bem, mas foi a única vez que eu cheguei perto de tomar uma CTD também. Na verdade, eu nem lembro de você estar junto quando eu fui pro Segai. Eu estava. Quando eu fui pro Segai, não. Porque eu falei, professor, meu casaco nem é meu. Aí ele falou, Tá bom, então pode ir embora. Caralho, Michelinho abandonou um amigo, hein? Falou, é meu casaco, que se foda ele. Foi. eu abandonei mesmo, pau no cu. Enfim, continua, não importa. Continua, a gente foi de qualquer maneira. Enfim, aí tava no meio da aula, ele parou a aula, abriu a porta e mandou eu e o John que sair. Aí eu e o John que saímos e ele falou assim, Não, mandou eu também, né? E daí eu não fui. não, você não. Mandou sim. Não, você falou que não tinha nada a ver com nada e aí tu ficou de boa. Isso. Aí saí eu e o Jonk. E aí o professor falou assim, ó, agora vocês vão lá pro Segai, vocês dois. Segai era a coordenação, né? Onde é a secretaria, né? Aí eu falei assim... aí o Jonk falou. Eu não estudo aqui, foda-se. E foi embora. Aí, ó, mais um que abandonou. Sim. Caralho, você fudeu sozinho. Não, ele foi embora com o meu casaco ainda. Levou meu casaco.
Aí eu olhei pro professor e ele falou, mas você vai. Aí eu fui, né? Aí eu cheguei lá, eu desde aquela época sempre tinha esse negócio, esse senso de justiça, né? Justiceiro e tal. Sim. Eu já tinha lido as regras do colégio, porque a gente ganha um estatuto quando a gente entra no colégio, né? Tem um livrinho de regras e tal. Eu já tinha lido de trás pra frente e de frente pra trás. E eu sabia que eu não tinha incorrido em nenhum erro lá. Não tinha. E aí a mulher falou, Não, você não pode fazer isso. eu falei, me mostra onde é que diz que eu não posso. Daí ela falou, Não, você facilitou a entrada dele no campus. eu falei, não, ele entrou sem o casaco. Ele pegou o casaco antes de entrar na sala. Daí ela falou, Por que você deu o casaco? eu falei, tava frio. E não tava. Não tava. Era verão. Tava calor pra caralho, é verdade. Mas vai regular o quanto de calor o cara sente. Vai saber. Aí Não, porque é um absurdo, não sei o quê. Aí chamaram meus pais, aí minha mãe teve que ir lá, e aí minha mãe falou assim, Pô, nada a ver isso aí. Não viaja. daí acabou, foi isso. Paralelo a essa história, tem uma outra. Uma semana antes, eu tinha encontrado, microparênteses, eu tinha encontrado um pendrive de um professor de química. E aí eu encontrei esse pendrive, botei no PC e descobri que era dele. E aí eu fui lá entregar o pendrive. Aí eu entreguei o pendrive pra ele, ele ficou emocionado, ele falou, Nossa, você é honesto? Você encontrou algo? porque naquela época um pendrive ainda valia alguma coisa, né? Ainda era algo relevante, assim, né? E aí, você é honesto? Você devolveu o pendrive? Caralho, eu acredito ainda na humanidade, a juventude, não sei o quê. E me deu 50 reais. Caralho. É bom que dá pra saber exatamente quem é esse professor, por isso. Esse cara empolgado. Não, calma. É porque esse cara era louco. Depois eu descobri que ele era louco. Aí ele me deu 50 reais, eu peguei 50 reais e ele falou, Não, você é honesto, você é um dos poucos. Eu quero te dar aula. ele falou, Eu quero ser seu professor um dia, porque você é um cara honesto, não sei o quê. aí beleza. Corta a cena. Isso foi uma semana antes dessa história do casaco. Aí eu fui no Segar e fiz tudo esse negócio que tinha que fazer, não sei o quê. E aí eu saí. Já tava com o recado pra minha mãe ter que vir no dia seguinte e tal. Tava fudido. E aí eu saí e encontrei vocês no intervalo. E vocês perguntaram, né? E aí, cara, o que deu? O que aconteceu? Como é que foi a história? Aí eu contei a história do começo, né? Ah, eu emprestei o casaco, não sei o quê. E aí ele entrou na sala, sem ser aluno. Expliquei a história do começo. Nisso, esse professor que eu encontrei o pendrive tava ouvindo de putuca na parede do lado. Ele tava ouvindo o que eu tava falando. E ele tava achando que eu estava confessando um crime. E aí ele apareceu do nada e falou, Agora você tá fudido, eu vou te levar lá. Eu vou te levar lá na coordenação. eu falei, mas eu acabei de sair de lá, filho. Ele, não, você vai lá. Aí eu falei, mas você não lembra de mim? Semana passada você falou que eu era honesto, não sei o quê. Aí ele olhou pra mim e falou, É você? eu falei, sim. Daí ele falou, Não, eu estou muito decepcionado com você. É uma tristeza. O cara criou uma narrativa, né, na cabeça dele. sim. Eu falei, não, mas eu já acabei, não preciso voltar lá. Ele falou, não, eu vou te levar. Aí ele me pegou pelo braço, me levou até o Segai de novo, eu tinha acabado de sair. Aí me chega lá o professor de química, que nem é meu professor, comigo, e aí a mulher olha pra mim e fala, Meu Deus, o que tu fez agora? Achei que tu acabou de sair daqui. Daí o professor, é verdade que ele já passou aqui? Eu ouvi ele falando que tinha feito não sei o que lá, não sei o que lá. É verdade que ele acabou de sair daqui? aí a mulher falou, Sim, é verdade, eu acabei, já tá tão resolvido já. Amanhã os pais dele vêm aí. dele. Ah, tá bom. Daí ele olhou pra mim e falou, Porra, você é honesto, cara. Você realmente não mente. A única vez que eu quase me fudi no Segai foi quando eu voltei de viagem. Eu já falei isso pra vocês? não, voltou da Bahia? Quando eu voltei da Bahia, exatamente. Porque, cara, essa viagem pra ir pra Bahia foi planejada uns 6 meses antes, né? E aí, uns 2 meses antes de viajar, eu cheguei pro professor, eu não lembro qual que era a matéria agora, e perguntei quando que ia ser as provas. Ele falou lá, vai ser na semana tal. E aí, nessa semana, era justamente a semana que eu tinha que eu ia ter viagem, né? Aí, eu não ia
poder fazer a prova de novo sem uma justificativa boa. E eu falei isso pros meus pais. E eu na época, eu queria seguir todas as regras. Eu falei, então eu não vou poder ir pra viagem, né? Fudeu. Aí vocês falaram, não, tá de boa, a gente vai arranjar um atestado pra você. Aí, cara... Coisa boa. Só parênteses. Quando eu entrei na Univale, uma amiga minha, ela, eu fiquei amigo dela, no segundo dia de aula, assim, ela falou, qualquer coisa, eu tinha que faltar e tinha alguma coisa importante. Ela pegou e meteu um atestado. E aí ela pegou e falou, se tu quiser, tem esse atestado aqui que tá assinado, é só mudar a data e ele tá assinado, só passa a caneta por cima. E, cara, durante os 5 anos de faculdade, toda a turma usou o exato mesmo atestado pra dar atestado em todas as matérias. Meu Deus do céu. Meu Deus. Que loucura. E funcionou. Então tá valendo. É porque também a coordenação da faculdade tava pouco se fudendo, né? Contanto que você pagasse exato. no final do mês, você podia faltar, podia fazer o que quisesse. Exato. Aí eu fui viajar e os meus pais arranjaram um atestado. Eu honestamente, eu não lembro como que foi esse negócio do atestado. Eu só sei que eles deram um atestado na minha mão e falaram assim, vai lá. Cara, eu devo ter pego um atestado, sei lá, de 5 dias na sexta, e aí ele valia até terça, que era o dia da prova, uma coisa assim. Uhum. Aí eu cheguei de viagem e a primeira coisa que eu fiz foi ir no Segai pra justificar minha falta pra poder pedir pro professor pra fazer a prova, né? E, cara, eu cheguei no Segai e a mulher começou a vir com um papinho assim, e aí ela me falou assim, Tu não é o moleque que foi na Bahia? e ela sabia que eu tinha ido na Bahia, eu não sei como. Provavelmente porque os filhos da puta, vocês, tinham comentado com todo mundo, porque todo mundo sabia que eu tinha ido pra Bahia. Aí eu cheguei e ela falou, Tu não é o moleque que foi pra Bahia? não, sim, sou eu sim. Aí eu cheguei, logo em seguida, né? Eu preciso desse atestado aqui, né? Vou entregar meu atestado aqui, ó, pra você. Aí ela me olhou assim e falou, olha aqui, moleque, eu vou deixar passar dessa vez só porque tu nunca fez nada de errado. Mas se tu me aparecer aqui de novo com um atestado, tu tá fudido. Aí ela carimbou meu atestado e falou, vai embora. Coisa boa. Pô, mas falando em coordenação, teve uma vez que teve uma professora que botou a escola inteira quase como é que é o nome? Com CTD, né, que eles chamavam. Sim. E teve um protesto na escola, teve tipo uma manifestação. Cara, eu não sei se isso é válido até hoje, mas o Max, que é mais acadêmico do que nós aqui, vai falar se isso é true ou não. Mas o que acontece? A gente tinha que, nessa escola, como o Max falou, fazer um projeto de pesquisa. Mesmo que seja um projeto de iniciação, a gente tinha que em algum momento fazer um projeto de pesquisa. E aí, isso é no 2º ano. Inclusive, nós fizemos um projeto de pesquisa fodástico, tá? Diga-se de passagem, mas isso é outra história. Isso, mas isso é depois. Isso foi depois. Sim. Mas depois a gente conta. Aí o que acontece? todo mundo fez o projeto de pesquisa, meio que, tipo, a gente até fez direitinho, da ideia não era ruim a ideia que a gente tinha. Tanto que tá aí até hoje, né? Mas a gente fez o projeto, o Vitor e o Max fizeram pesquisa. Inclusive, na pesquisa, o Max e o Vitor foram pro shopping fazer uma pesquisa de opinião com a galera. Teve uma vez que eles foram falar com um idoso e foram fazer o questionário, né, que tava na nossa pesquisa. E aí foram falar com o idoso, começaram a fazer a pergunta e o idoso olhou pra eles: não, filho, pega a puta. E apontou pra uma pessoa aleatória, não era isso? Sim, eu lembro disso. Pra essa pesquisa, a gente também entrevistou o Eduardo Spohr, fez uma pergunta pro Eduardo Spohr. Sim, na época ele veio... Isso. Ele veio fazer ele tava fazendo basicamente um book tour ali, né? Uma divulgação de algum... Isso, exato, do Filhos do Éden. Mas enfim, aí deu essa pesquisa, e aí a professora que tava corrigindo, era mesmo pra toda a escola, professora de iniciação científica, ela deu como se todo mundo tivesse usado referência da maneira errada, e deu plágio pra 100% não 100%, né, mas pra, tipo, 85% dos trabalhos. A gente não tomou, né? A gente não tomou. A gente não tomou, porque o Michelin fez direito, eu lembro. Exato. Alegando que quando você vai citar algo que é seu, que você criou, você tem que se dar uma autorreferência. Era isso que eu tinha falado, era esse o argumento dela. Só tecnicamente falando agora. Se você vai falar da sua própria obra, ou vai fazer uma relação com algum conhecimento que você criou, desenvolveu anteriormente, mas você quer retomar ele agora, idealmente, você se referencia. Você se fala, segundo o que eu falei anteriormente, né? Segundo o que eu disse ano passado e tal, idealmente. Só que não se compara com a mesma coisa de você plagiar algo de alguém e não dar a referência. Você não é uma parada obrigatória, assim. É ideal que você o faça, mas se você não fizer, você não tá copiando de ninguém. Ela tava partindo do pressuposto que era a mesma coisa que um plágio. Mesma coisa que você escrever algo que é de outra pessoa. E ela deu plágio pra todo mundo. E plágio dava
CTD, dava esse problema. CTD é processo de expulsão, né? Não era autoplágio também? Isso, autoplágio, exatamente. É, mas não existe isso, né? Mas não existe isso. Essa que é a parada. Essa porra... Mas ela passou por isso. E aí, um dia antes, todo mundo no grupo de WhatsApp ou do Facebook da turma começaram a, tipo, ficou em polvo rosa, né? Todo mundo ficou falando, meu Deus, eu tomei CTD, não sei o que lá. E como o Max disse, é processo de expulsão, né? Teoricamente, se quiserem levar as últimas consequências... Nunca dava, né? Nunca dava, mas é. É, exato, nunca deu. Se quiserem levar as últimas consequências, tem essa possibilidade. E aí, e foram falando com as outras turmas e todo mundo tava com, tipo, 80% da turma tipo, fudida, tomando CTD, o que é um absurdo foda. Não faz sentido nenhum. Aí, nesse dia ficou combinado e todos os segundos anos fizeram uma passeata até a sala do diretor, que ficava, tipo, a uns, sei lá, 200 metros da sala de aula. Foi uma multidão e ficaram, tipo, na frente da sala do professor com, sei lá, 3 pessoas negociando alguma coisa lá dentro e o resto dando palavras de ordem do lado de fora. Isso. Que loucura. Eu tava no meio só pra fazer número, porque eu queria ver o que ia dar. Eu também. Eu tava contigo, inclusive. Eu tava rindo contigo. Eu, como sempre, não estava. Isso, a gente tava rindo. Em qualquer momento, a gente está no meio rindo. Esse é o nosso papel na sociedade. Eu acho. Eu era, se tu parar pra pensar, eu era tipo um personagem convidado semi-permanente no ensino médio. Pelo menos uns 3, 4 episódios por temporada eu estava lá. Nesse caso aí eu não estava. Perto dessa ocasião aí da CTD, não sei o que, me lembrou quando tava eu, o Jorge e o Billy. Não sei se vocês já ouviram essa história, porque essa história é muito antiga. Mas tava eu, o Jorge e o Billy sentados no corredor e a gente tava ouvindo música. E aí o Billy tinha um celularzinho, era aquele celularzinho chinês que tinha um baita de um alto-falante atrás, sabe? Tô ligado. Que era tipo um BlackBerry com uma caixa de som gigante atrás, assim. Aí a gente tava... Aí cada um botava uma música e falava, essa aqui. Ai, nossa, muito foda, não sei o que e tal. Daí Isso, bota a playlist Pop 2012 aí, Pedro. Que merda que não pode, cara. Vai tomar no cu. Eu fui e botei My Girl, do Temptations. Aí eu botei, aí começou a tocar, aí o Billy chegou assim, falou assim, pô, mano, não bota essa não, porque essa música me lembra meu pai, ele faleceu faz pouco tempo, pô, o pai do Billy tinha acabado de falecer, tipo, um mês antes, e aí eu falei, porra, mano, desculpa, não sabia, é bad, né, troquei e tal. Aí, beleza, aí o Billy falou, deixa que eu boto uma então, daí ele foi lá e botou uma, aí o Jorge falou, não, eu vou botar a boa agora, eu vou botar a melhor de todas. Aí a gente, bota aí então, Jorge. Aí ele falou, essa aqui não tem como vocês não gostar. É que o Jorge é foda, né? O Jorge, ele tem histórico de hypar as coisas e se fuder, né? É muito foda. Aí ele foi lá e botou My Girl no Temptation. O Max, como ele já disse antes, como ele já citou antes, ele gosta de visitar a nossa escola antiga por coisas da cabeça dele. O Max só gosta de fazer isso. Eu sou nostálgico. Exatamente. É uma pessoa nostálgica. Demais até, inclusive. Em 2019, eu estava no meu 2º ano no ensino médio. O Max falou, vou passar aí, vou uma tarde aí, sabe? E era quinta-feira, eu não tinha aula de tarde, o que eu tinha aula de tarde era segunda, terça e sexta. Quinta-feira eu não tinha. E o Max falou, vou aí, eu falei, pô, beleza, vou ficar mais tempo então. E eu fiquei mais tempo, ele foi lá e a gente começou a dar um rolê. E não podia fazer isso. Teoricamente não podia fazer isso. O dia que você não estuda à tarde, teoricamente você não podia estar à tarde lá, tem que voltar pra cá. Exatamente, é isso mesmo. E aí a gente passou por vários locais diferentes, a gente viu uma das... Como é que era? Era uma lata da nostalgia, Max? Como é que tu chamava aquilo? Uma cápsula do tempo? Não, isso aí foi... porque tinha uma história de que o Jorge supostamente tinha pegado uma menina chamada Lívia, muitos anos atrás. Até que pariu. E aí a gente zoava ele com esse nome, Lívia, e ele ficava puto, ele não gostava que falasse que ele pegou a Lívia. Aí um dia a gente
comprou uma Coca-Cola na cantina da escola que veio... Lembra que a Coca-Cola vinha com nome, né? Tome uma Coca-Cola com... Isso. Sim. Até hoje. E aí eu comprei uma e veio. Aí a gente, jogou Coca no Jorge, ficou... Virou uma efígie, né? Virou uma ferramenta do caos imediatamente. Isso. Daí o Billy falou, não, a gente tem que guardar essa lata pra poder zoar ele pra sempre. Sempre que a gente puder. Daí eu falei, é verdade. Filhos da puta, né, cara? Daí a gente encontrou um lugar que tinha uma pedra enorme, assim, só que móvel. Então a gente levantou a pedra e botava a lata lá. Daí chegava no outro dia, a gente levantava a pedra, pegava a lata e ficava zoando. Que terrível, cara, meu Deus do céu. Como que ele ainda gosta de vocês depois de tanto tempo? É mais fácil só ter colocado na mochila. Não, porque daí ele ia pegar na mochila. Meu Deus do céu. Ah, tá. Só que depois que acabou tudo, acabou o ensino médio e tal, a gente deixou a lata lá. E sempre que eu vou lá, eu levanto a pedra e a lata ainda está lá. 10 anos depois. O dia que eu precisar zoar o Jorge. Foi uma coisa assim, foi uma coisa mágica, sabe? Foi tipo o Max abrindo as portas de Nárnia. Não. Foi ele tirando aquela pedra e tirando a lata e falando, o Jorge pegou uma menina chamada Lívia. Com isso na mão, tá ligado? Caraca, é tipo uma cena de filme mesmo, né? Isso, é. O ancião contando a história ali. Aí a gente deu rolê, a gente passou por vários locais e tal. E aí era tipo 5 horas da tarde já, sabe? Quando a gente tava terminando o rolê. Nessa de ser 5 horas da tarde, a gente estava se levantando de uma escadaria que a gente sentou pra ir embora. A gente tava indo embora. E aí, na hora que a gente tava indo embora, a gente passou por debaixo de um corredor. E em cima desse corredor, andando pelo corredor, tinha um guardinha da escola. Porque a escola tem guardas que ficam rondando vários locais diferentes. O guardinha viu a gente e falou assim... Aí, vocês são estudantes? Aí eu olhei pro Max. Eu falei, sim. Mas com 30 anos na cara. Ah, mas nessa época o Max passava. Não, eu tinha saído faz, 3 anos do médio. 4 anos. 5 porque era 2019. 10. Mesma coisa. E aí, o Max falou, sim. E aí, na minha cabeça, aquele ali era o momento de trocar o guarda, entendeu? Aquele ali é o momento que eu ia mostrar pra aquele guarda que ele era um merda, entendeu? Do nada. Que ele não, que tudo que ele fez de ruim na vida dele, ele ia pagar naquele momento. E aí eu soltei uma das frases mais maravilhosas de todos os tempos. Max, por favor, recria a frase. Ele olhou pro guarda e falou, você sabe com quem você está falando? O dia do acerto de conta, né? Do guarda. Cara, mas esses guardinha, uma vez, na educação física, tem algumas histórias de educação física que a gente não contou, tipo, a vez que o professor fez uma trilha com um monte de crianças que tinham 13 anos do bairro mais perigoso da cidade, essas porra assim. Mas enfim, teve uma vez que o professor, ele queria que cada grupo, ele apresentasse um esporte, tá ligado? E aí, a gente, era eu, o Vitor, o Max e o Eric, se eu não me engano, e a gente apresentou beisebol. E aí o Eric levou o seu bastão de beisebol pra gente, tipo, fazer um jogo, fazer dinâmica pro pessoal estudar, né, aprender a jogar e coisa. Aí eu falei pro Eric, Eric, não tô muito afim de almoçar na escola não, vamos almoçar no centro da cidade, né? E aí eu não lembro, acho que o Max não tava, eu não lembro o que aconteceu, e o Vitor eu lembro que tinha ido almoçar em casa, né? Aí o Eric falou, beleza, mas eu só tenho que levar o bastão, com um bastão de beisebol de alumínio no negócio assim. Aí a gente passou pelo guardinha, almoçou e de tarde voltou pra escola, né? Só que daí o bastão de beisebol não cabia na mochila, porque é um bagulho gigante, deve ter 1 metro de altura. Eu tava junto nesse dia. Eu fui no Subway com vocês. Aí a gente passou e quando a gente tava passando pela guarita, o guardinha pegou e falou, ei, vocês! Não. Você tá esquecendo de um detalhe importantíssimo. Na volta, eu encontrei uma garrafa de uísque jogada na estrada, assim, que era uma garrafa de passaporte. Ah, e botou na mochila? Não, eu tava carregando ela na mão. A gente Na Sim, a gente entrou no colégio. Sim, eu lembro disso aí, eu lembro dessa história. Com um bastão de beisebol e uma garrafa de uísque. Então, não. Aí o guardinha parou. Ei, vocês! Aí a gente parou assim e perguntou, vocês são aluno? Daí a gente, sim, somos aluno. E o que é esse bagulho ali? Aí ele apontou pro bastão de beisebol. Uhum. Aí a gente explicou, é um bastão de beisebol, né? Um negócio de educação física, não sei o que lá. E nisso ele puxou o cacetete da cintura. Uhum. Aí a gente ficou tipo, caralho, o que tá acontecendo? Ele pegou o cacetete e botou, tipo, ele segurou pelo cabo e botou o cacetete no antebraço. Uhum. E aí, levantou o antebraço
negócio, tipo, acima da testa, assim, com o cacetete protegendo. Olhou pro Eric, que é o, né, quem já participou do programa de animes ali, e falou, Me bate. aí a gente ficou tipo, quê? Dá uma porrada, cara. Muito foda. Aí o Eric pegou o cacetete e desceu-lhe a porrada no guardinha. O cacetete, o bastão, e desceu-lhe a porrada no guardinha. Aí o guardinha, Pô, é bom mesmo. Pode entrar. e aí deixou a gente entrar com uma garrafa de uísque e um bastão de beisebol no colégio de criança. Pra você ver como era na nossa época, a gente ficava matando aula, fazendo nada, em todos os lugares, nunca tinha ninguém. Depois, na época do Pedro, era muito pior, cara. Na minha época, os guardinhas até deixavam, mas a galera ficava abusando disso e ficava vindo fumar maconha. Do lado de fora, tipo, bem próximo da escola, sabe? Sabe aqueles campos na frente do UFC que tem ali? A galera ficava indo ali fumar maconha. Nessa época fumavam naqueles banheiros da informática do prédio antigo. Isso, exato. Aqueles eram os banheiros que eram foco de mosquitos da dengue, tu entrava e tinha um enxame de mosquitos dentro. Isso era bizarro. Meu, cara, esse banheiro era muito insalubre, meu Deus. Nossa senhora, que nojo. Eu nunca usei esse banheiro, meu Deus. O único jeito de você conseguir escapar dos mosquitos é se você fumasse maconha, porque é tipo abelha, fumaça deixa o bicho tonto, assim. É, fumaça, exato. É. Então o pessoal não queria ficar louco, ele queria só se proteger da dengue. É, exato. Na nossa época, eu e o Billy e o Jorge, porque eu andei muito com vocês, mas eu também andei muito com o Billy e com o Jorge, né? E aí a gente ia sempre, hoje não existe mais isso, né? Mas tinha um pinheiral, um lugar com muitos pinheiros, assim, né? E a gente ia lá, ficava tipo uns 25 minutos de caminhada da sala de aula pra dentro do campus, e a gente ia lá pra gente ficar pegando pinha e ficar jogando na cara um do outro, assim, igual uns animais. Porque a gente achava divertido, sei lá. E aí, toda vez passava um guardinha e perguntava, o que vocês estão fazendo? E aí a gente falava, a gente tá fazendo um trabalho de biologia sobre eutrofização. E a gente passou 3 anos falando isso pro mesmo cara. Que meu Deus. Eles só jogavam pinhas. Viu? Quem fala que conhecimento nunca te ajudou? Pô, eu nunca esqueci o que é eutrofização, cara. Literalmente todo dia. Vocês lembram que todo dia, no final, no almoço e no final da tarde, o Eric e o Chiro pegavam um bambu ou folha de bananeira ou qualquer graveto Lembra? e ficavam se batendo, cara? Tipo, por 3 anos, cara. Eu lembro que teu pai xingava eles, ficava xingando eles. O meu pai xingava eles, mas era... Não, o senhor Fernando xingava todo mundo, né? Ah, é verdade. Ele chegava de carro xingando quem tivesse na frente, não importa o que acontecesse. Mas o xingamento do senhor Fernandes era como se fosse um elogio de uma pessoa normal. Isso. Isso, exato, é um elogio. Ele é... É verdade, é verdade. Ele é tipo tu chegar e aí, cuzão. Tipo isso, não é um xingamento. É, exatamente, era essa vibe, É good vibes. Eu tenho hábeis memórias de esperar, porque o Vitor estudava de manhã e de manhã e de tarde, na grande maioria dos dias, e eu estudava de tarde no ensino fundamental. E aí eu lembro de chegar, assim, e ver o meu pai falando sobre as coisas que estavam acontecendo ali no UFC, sabe? Pô, eu lembro, falando ainda de professor fazendo merda, vocês se lembram quando a gente teve que levar, né, a gente teve aula de hardware, né? E aí o professor no primeiro dia de aula, o professor inclusive parecia o Apu do Simpsons, ele chegou pra nós e falou, galera, eu preciso que vocês achem um computador completo, só que ele não esteja funcionando. Então vocês, peguem peças que estão quebradas, não sei o que lá, e peguem o computador completo que a gente vai estudar durante esse semestre inteiro. E muito escroto isso. Não, e o computador inteiro. Eu quero que tenha a placa-mãe, 2 memórias RAM, placa de vídeo, não sei o que lá, não sei o que lá. E isso, tipo, e eu quero isso daqui a 3 dias. E tá, a gente pegou o trabalho do caralho pra achar a peça quebrada. Sim. Virou um frenesi do cão, né? Todo mundo atrás, dando dica de lugares pra ir. Isso, exato. Eu conheço aqui meu tio, trabalha com isso, não sei o que lá, esses negócios assim. Aí a gente pegou, todo mundo levou seu computador, botou no seu armário, que todo mundo tinha um armário. É tipo ensino médio americano. Todo mundo tinha seu armário bonitinho, botou lá dentro. E a gente nunca usou esse computador na vida. Sim. A gente começou a mexer com o computador, tipo, que tava funcionando da escola. Não aprendeu porra nenhuma. E esse computador ficou lá. O meu eu não tirei de lá até hoje. É. Alguém deve ter tirado, mas eu não tirei de lá até hoje. Literalmente, todos os armários tinham um computador e os livros que a gente guardava nos armários. Ô, Max, conta aí da vez que roubaram a prova. Cara, essa história do roubo da prova, eu não lembro muito bem como que aconteceu. Então inventa. Eu lembro só alguns lances, assim. Eu lembro que foi uma prova de química, que era uma professora que muita gente tinha problema com ela. Inclusive eu tive problemas com ela. Assim, era uma professora difícil, cobrava bastante e não ensinava tão bem. Eu não achava que ela não ensinava bem. Ela ensinava bem, mas as provas dela eram foda. As provas dela eram realmente difíceis. Eu não
achava ela uma professora boa, mas também não era uma professora incompetente. Ela dava as aulas certinho. Ela ensinava as paradas, tá ligado? Porque em comparação com outros professores que a gente teve que não ensinavam nada, daí, né, realmente não tem. Mas boa também, nossa. Mas agora ele perdeu a mãe e a filha. Como é que é? O pai Repetou, a mãe e o pai. e a filha. E o Espírito Santo também. Perdeu os pais na aula, o Jorge tocava a mesma música que eu lembrava. Abraço pro Billy. Um abraço, Billy. Um abraço pro Jorge também. Aí, tava no final do ano e era, tipo, a última prova antes da recuperação, né? Na época chamava exame. Aí, a galera... Isso, é uma prova que tu vai ter. É uma prova que tu vai ter pra ganhar um pouquinho mais de nota antes de você fazer, tipo, a última prova. Pra você tentar não ir para a prova que ou você passa ou você tem que refazer a matéria. E aí, a galera precisava tirar, tipo, 8,5, 9, 9,5, 10,5, alguns. E aí, E aí... 10,5 é foda. Só parênteses. Teve um moleque que trabalhava comigo, o famoso PC. PC é um cara muito foda, inclusive. Ele faz engenheiro, faz engenharia. Aí chegou uma hora lá que ele tava estudando. Eu nunca vi ele estudar tanto, assim, pra uma prova, no trabalho mesmo, tipo, no intervalo, né? Aí ele chegou pra mim e eu falei, cara, o que deu? Que prova que tu tem que tu tá estudando tanto? Eu tenho prova aqui de cálculo, não sei o que lá. Não lembro que matéria que era. Aí eu falei, tá, e quanto tu precisa tirar? Ele, 11. Aí eu, como assim? Não, só falta essa prova, precisa tirar 11. Aí tá, ele foi lá, fez a prova, passou uma semana, ele olhou a nota no coisa dele e ele falou, Caralho, passei. eu não sei como, mas ele passou. Parabéns. Não, mas isso aí é coisa da engenharia, cara. É normal isso aí. Tipo assim, todo mundo... ninguém tá preparado pra fazer prova de nada em engenharia, nunca. A pessoa mais fodida sempre tira... Bom saber. A pessoa mais foda sempre tira, tipo, 6, 7. Então, e a pessoa normal vai tirar um 3, vai tirar um 2. É normal isso aí. Aí, tu chega em situações, assim, no final do semestre, que tu não tá avaliando, de fato, se o cara, ele... Não importa se o cara precisa de 11 pontos pra passar. Se o cara tirou 10, ele provou que ele realmente tá disposto, entendeu? Então, tu vai dar o resto da nota pra ele passar. Tipo, porque realmente não a régua é muito abaixo. É muito abaixo. Ninguém tira nota decente. O cara tem que ser muito fodido pra tirar um 10 em engenharia, tipo num cálculo 1, tá ligado? Sim. Ou a matéria é dado nas coxas, ou assim, ou o cara é muito diferenciado mesmo. Então a maioria das pessoas, o que tu tá querendo provar ali na hora é se o cara tá realmente disposto a se fuder pra passar. Enfim, Max, continue. Aí, galera precisando de nota e tal. Na semana anterior da prova, do dia da prova, a professora tava dando aula pra gente, normalmente. Normalmente não. A professora entrou na sala com uma cara de cu, uma cara horrível, assim, uma semana antes da prova. E aí ela começou a dar aula, aí deu 10 minutos, tava aquela bagunça, né, de sempre. Nossa turma não era uma turma fácil. Daí ela olhou pra gente assim e falou, eu não preciso disso. Aí botou a caneta assim e saiu da sala. Daí a gente falou, caralho, o que aconteceu, né? Nunca vi uma porra dessa, uma reação dessa tão grande. 10 minutos de aula, ela só pegou e saiu e não voltou. Aí a gente descobriu que o melhor amigo dela tinha morrido. Naquele dia. Ela saiu chorando, tá? Só falando, ela saiu chorando da sala. Ela saiu chorando, fudida. Aí, beleza. Aí, só que tipo assim, não tinha o que fazer. A prova era na próxima semana. E aí os caras, um grupo de pessoas do qual eu não estava incluído, entrou na sala da professora um dia que não tinha ninguém, mexeu nos papéis dela. Porque você tinha como se fosse assessoramentos, tá? Você poderia ir falar com o professor pra tirar dúvida da matéria se você quisesse. Sim. Você marcava horário e ia lá. E aí eles entraram, teoricamente, com isso e ela não estava. E não tinha ninguém na sala. Aí botaram um na porta de butuca pra ver se tava alguém chegando. E aí um outro indivíduo, que eu não vou citar o nome, foi lá e procurou a prova e achou a prova que ia cair na semana seguinte. E aí, nego é burro, meu. Os caras são muito burros. Vazou essa informação de que a prova... Porque eles não pegaram a prova, eles tiraram uma foto, né? Eles tiraram a foto da frente, do verso e botaram de volta no mesmo lugar. Só que a mulher se ligou, a professora se ligou que tinham mexido nas coisas dela e também a informação de que tinha uma foto aí da prova tava rolando. Aí, na semana seguinte, a professora chegou, cara, com os olhos vermelhos. Ela tava chorando. De novo. Só que dessa vez ela tava chorando de raiva. Ela tava chorando de ódio da turma, porque ela descobriu. E aí ela fez uma prova muito mais difícil. Muito mais desgraçada, assim. E todo mundo pegou o exame. Quem precisava da nota pegou o
exame. Só não pegou exame porque não precisava daquela prova. Eu incluí. Eu caí no exame de química no segundo ano. No segundo e no terceiro ano. É isso. Agora, a história que precisa ser contada nesse programa é a história do Projeto Imãs. Essa história tem que ser contada. Eu vou chegar lá, porque eu acho que vale a pena a gente contar do LabMat, né? Na verdade. A existência do LabMat, né? Isso, porque o que acontece? Como a gente falou, a gente tinha médio e técnico. A gente tinha que no final, eu fiquei sabendo isso, tipo, no primeiro ano, e quando apresentaram o LabMat pra gente. O que é o LabMat? Era um laboratório, acho que não sei se vale a pena falar o nome, né? Mas enfim, era um laboratório que ele... Teoricamente não tá mais em atividade, né? Tá lá ainda. Quando eu fui lá agora, mês passado, tá lá ainda. Ah, é? Não tá mais? Tá lá. A placa tá lá, mas não tá em atividade, eu acho. Mas enfim, era um laboratório que ele era gerido por alunos. Eu tinha um professor que comandava, teoricamente, mas ele era gerido por alunos, tinha hierarquia. Era entre milhões de aspas para simular uma empresa. Que nunca funcionou, Não. Mas era para simular uma empresa. Pelo menos não pra nós, né? Talvez Isso, antes, o que servia pra outras coisas muito mais escusas aquele estágio, isso sim. Enfim. Quando ele foi anunciado pra nós, ele foi vendido como se fosse um bagulho muito foda, né? Como se fosse de fato uma empresa, né? Não, eu lembro que eles vieram na nossa sala apresentar e coisa. E aí o Vitor olhou pra mim e falou, vamos fazer? Aí eu falei, vamos, parece foda, vamos fazer. Aí a gente pegou e entrou. E aí um ano depois o Max entrou também, né, Max? Sim. E aí, só que o que a gente descobriu? A gente descobriu que era uma bosta inacreditável. Mas assim, no fim das contas serviu porque, fora isso, tu teria que, tipo, sei lá, encontrar uma empresa que aceitasse alguém de 15 anos ou achar alguém que assinasse por você, qualquer merda nesse sentido, né? É, Mas enfim. pra nós era muito prático, porque o estágio ficava dentro do colégio, então a gente só precisava ficar alguns dias a mais à tarde, entrar numa sala e fingir que tava fazendo alguma coisa, porque não tinha chefe, não tinha ninguém. Então a gente jogava um RPG, sabe? Ficava batendo pau, fazia Isso, exatamente. montagem no Photoshop. O Vitor uma vez cagou numa caixa e fechou e deixou lá, essas coisas. Só que antes disso, existiam também alguns projetos que o pessoal fazia pra escola. Então, tipo, o negócio... Porque a gente sabia programar, teoricamente, né? Então, o negócio do refeitório, que, tipo, era o controle de acesso para as pessoas irem só uma vez, foi feito lá dentro. Existia uma máquina que era um jogo, tipo, a partir de carcaça de caça-níquel, o pessoal fez um jogo de pergunta e resposta. E existia a lendária máquina que se chamava Limpa Pendrives. Limpa pendrive. Que ela era uma máquina rodando Linux, onde você colocaria o seu pendrive lá dentro. No corpo de um caça-níquel enorme. No corpo de um caça-níquel, exato. E aí ele tava rodando Linux lá dentro e você, teoricamente, a ideia era, você coloca seu pendrive lá dentro e você aperta lá uma sequência de comandos e ela vai limpar o seu pendrive, vai tirar todos os vírus que tem dentro dele. Só que o que acontece? Todo mundo usando a máquina acabou pegando vírus. E virou um vetor. Então todo mundo ia lá pra limpar o seu pendrive e o seu pendrive saía com vírus. E aí espalhou vírus pra, tipo, 100% dos computadores, tá ligado? Rolou uma epidemia de vírus. E era um vírus muito escroto, porque era um vírus que pegava todas as tuas informações e escondia, fazia 1 milhão de atalhos. Enchia a memória inteira do pendrive ou do computador só com atalhos. E você não conseguia usar mais, porque era um vírus só de cozice mesmo. Não era um negócio que roubava tuas informações, sabe? Era um negócio só de troll. E aí, cara, os computadores da biblioteca foram infectados, os computadores de todo mundo estavam infectados, ninguém conseguia fazer nada no colégio por, tipo, 1 mês e pouco, porque nada funcionava. Era tudo atalho, 1 milhão de atalhos em todos os lugares. A gente meio que pegou a queda do LabMat, né? A gente foi a queda, né? A gente entrou, era de ouro, né? Quando eu e o Michelin entramos, realmente tinha uma estrutura, uma organização e tal. O pessoal se cobrava bastante, tinha vários projetos, entre aspas, interessantes sendo desenvolvidos ali. O Limpa Pendrives era um desses projetos. Só que aí, cara, o que aconteceu foi o seguinte: as pessoas foram saindo e foram sendo repostas por pessoas que não estavam nem aí, entendeu? Inclusive nós. Aí aconteceu meio que assim... Eu era do design, tem nada a ver com isso, eu era do design. Tinha vários projetos lá dentro do LabMat que eram caixas pretas, a gente não sabia como funcionava, então a gente não tinha como arrumar. Aí a gente meio que tava... Foi uma decadência, entendeu? Do negócio, porque a gente tinha várias coisas lá, vários projetos e a gente não conseguia tocar, cara. Eu lembro uma vez o coordenador do estágio pediu pra gente tirasse umas fotos, assim, pra fazer propaganda e tal. E aí o Eric também fazia estágio com a gente lá. O Estilo também fazia estágio com a gente lá. E aí o Eric falou assim, pô, nós temos que fazer alguma coisa pra parecer que a gente tá fazendo algo foda, né? Que a gente trabalha aqui, não sei o quê. Daí ele pegou uma daquelas lixas, que tinha uma lixa elétrica, né? Aquele aparelho que fica girando assim, né? Sim, tipo esmeril da vida. Isso, um esmerilzinho pequenininho. Eu não sei pra que servia.
queria. Daí a gente pegou um HD velho e ele falou assim, bota esse óculos de proteção laranja e esmirilha o HD e fica olhando pra câmera. Aí tirei uma foto assim, saindo faísca, como se fosse um negócio muito foda, tá ligado? Mas eu tava só explodindo o HD com os meninos. Eu lembro que eu era do design e eu gostava de design. Por isso que eu estava no design. Eu também gostava. Aí, um dia, os diretores lá decidiram, não, a gente tem muita gente no design, a gente vai tirar aqui no dado. Palitinho, né? Ou o Michelin ou o Vitor vai sair do design e vai pra outro lugar. Vai pro hardware, porque precisa de gente no hardware. Aí eu perdi a porra da aposta, né? E fui pro hardware. E, cara, eu me lembro que eu fiquei muito puto, porque eu achava uma merda o hardware e eu queria continuar no design. Aí, a partir desse dia, cara, eu nunca mais vendi. Eu achava toda justificativa pra ficar vagabundeando, fazendo merda. Eu acho que eu era um dos vetores da destruição dessa porra, cara, eu acho. Só que no fim das contas, nem o coordenador do estádio tava aí pra nada, porque se lembra que um dia a gente foi levantar o que tinha de computador nas salas de informática, isso que a gente foi fazer, que não era nem a ver com o nosso trabalho, a gente foi levantar inventário, e aí ele me chamou pra um canto e falou, ó, Gabriel, aqui ó, você vai corrigir essas provas aqui ó, e me passou as provas pra corrigir, e aí eu tava corrigindo as provas pelo gabarito, e aí um tempo depois eu descobri que essas provas quem elaborou foi o Eric. Sim. Caralho. Ó, não vou falar o nome do cara, lógico, né? Mas se procurar aí no escavador, o que esse cara publicou aí naquela época, tem texto que quem escreveu foi o Eric, tá? Parte do texto, parte da pesquisa, quem fez foi o Eric. Publicado o nome do cara. Que loucura, né? Doideira? Se bem que é muito comum isso, né? Para pensar, o pesquisador publicar... Mas a pessoa faz pensando nisso, né? A pessoa não vai entrar num estágio e aí falando que vai fazer design no Lipa Pendrives e vai corrigir a prova e escrever artigo. Vocês sabem o que eu fiz no LabMat? Eu entrei quando eu tava no segundo ano, né? Não, no segundo ano. Isso. Só que eu fiquei até o final do terceiro. No terceiro ano, quando entrou o Prado, foi um dos nossos chefes, né? Que ele é um cara mais novo que a gente, mas ele pegou um cargo de chefia lá porque supostamente ele era competente. Supostamente. Eu convenci ele, eu não sei qual foi o esquema que eu fiz, eu convenci ele a deixar a chave comigo por um dia. Eu ia entregar ele no outro dia que eu precisava, não sei o que, e convenci. Aí eu peguei a chave do estágio e fiz uma cópia. E aí eu devolvi pra ele no outro dia a original. É um gênio. Aí, eu e minha namorada na época, a gente entrava no LabMat no horário do almoço, não tinha ninguém, tinha um sofazão lá, aí a gente trancava o estágio e ficava se pegando no sofá. Foi pra isso que me serviu o estágio no UFC. Foi ótimo. Mas nesse ali tem o famoso despertador overclockado, né, que a gente Nossa. tem a história do Ishiro dando nível, mas a principal história que tem ali dentro é a história do Projeto Imans, né? Isso. O Projeto Imans foi o seguinte, durante essa época do segundo ou terceiro ano, eu tava fascinado com o detectorismo, que é aquela galera que compra um detector de metais e vai na praia, vai em sítios históricos pra encontrar coisas perdidas, assim. Eu sempre fui esse cara da busca ao tesouro e da aventura, assim, sempre gostei dessas paradas. E aí, eu comprei um detector. Até levei o detector na época lá pra gente pesquisar no UFC, a gente encontrou várias paradas legais e tal, enfim. Só que junto com o detectorismo, são duas modalidades que andam muito próximas, existe uma modalidade chamada pesca magnética, que é o seguinte, você compra um imã de neodímio de alta força, amarra numa corda e você joga em corpos de água. Você pode jogar no rio, no lago, no mar, com o objetivo de pegar objetos magnéticos, né? Então você pode encontrar moedas, pode encontrar, sei lá, uma infinidade de coisas que são... Armas. Tem gente que encontra arma, granada. Ou um vergalhão, sei lá, qualquer merda assim. E aí, na minha vida, eu tô o tempo inteiro tentando juntar o útil ao agradável. Então, eu tinha que fazer um projeto pro estágio. Na verdade, não era pro estágio, mas a gente queria submeter pra uma feira, porque ia ter uma feira de iniciação científica no colégio. E aí eu pensando assim, o que eu posso inventar que eu vou gastar o meu tempo de estágio fazendo alguma coisa que eu gosto? E aí eu tive a ideia do Projeto Imans, que era basicamente fazer pesca magnética, só que em vez de utilizar um imã de neodímio grande, um imão, era fazer uma placa com um imã de neodímio que tem dentro de HD. Porque todo HD precisa necessariamente de um imãzinho dentro pra fazer o processo de leitura. Então, o que a gente fez? Todo HD é antigo, né? Agora não precisa mais. Não, eu acho que até hoje, mesmo os SSDs também tem só o SSD não, perdão, o SATAs. Os SATAs tem um pequenininho, o SSD não tem, né? Mas enfim. Aí, a gente tinha muito HD, porque
a Polícia Federal tinha apreendido uns caça-níqueis, e aí os caça-níqueis foram doados pra nós pra fins educativos. Então a gente tinha uma caixa enorme, com um monte de HD velho, sem utilização. Inclusive, foi um desses que eu esmirilhei pra foto. Aí eu... Obrigado, Polícia Federal. Obrigado, Polícia Federal. Eu falei assim, aí eu cheguei no Vitor e joguei essa ideia pra ele, pro Vitor e pro Eric. Eu falei, cara, e se a gente fizesse isso assim, assim, assado? Daí eles pilharam e falaram, nossa, vamos, vai ser maneiro. Aí eu peguei a caixa de HDs. Nessa hora é bom que o Vitor foi pro hardware, porque eu não tinha nenhuma justificativa sendo do design pra participar da parada. Não, pois é. Aí eu lembro, eu peguei a caixa de HDs e enchi a molixa de HDs. Enchi, botei um monte de HD dentro e levei pra casa. Aí eu passei uma noite inteira desmontando o HD e tirando o imã de dentro e montando a placa. Aí eu fiz uma placona, assim, tudo colada com durepox e fita isolante, que era... Não, era mas realmente... calma aí. Vocês falaram com o coordenador. Vocês começaram a fazer um bagulho sério. Ah, é verdade, é verdade. Aí eu inventei na minha cabeça que isso era um projeto ecológico. Daí eu fui falar com o coordenador, falei, não, porque aborda três vertentes diferentes. E ele pilhou. O Max sempre vendeu muito bem as paradas. Ele pilhou. Sim, porque daí você recicla o HD e ao mesmo tempo você utiliza o HD reciclado pra tirar lixo do rio. Então você limpa o ambiente 2 vezes, é um super projeto, não sei o quê. Aí ele pilhou e deu a luz verde. E aí o negócio era isso, eu gastava meu tempo de estágio, por grande parte no último ano, mexendo nesse projeto. Aí eu levei pra casa, fiz a placa, montei a placa toda certinha, deixei ela perfeita. Depois eu posso até botar foto aí dela e tal, tenho guardado. A gente falou assim, não, agora nós temos que estrear, né? Fizemos a placa bonitinha, agora nós temos que amarrar numa corda e levar no rio, pra testar, pra ver se a gente consegue pegar alguma coisa. E todo mundo pilhado, na possibilidade de tirar uma arma, né? Encontrar uma moeda, alguma coisa assim. Todo mundo pilhado. Aí a gente combinou que no dia seguinte o Vitor ia trazer uma corda e eu ia levar a placa. Aí a gente ia no rio, porque do lado do colégio tinha o rio. Tipo, 5 minutos do colégio passa o rio Camboriú. Aí beleza. Só que daí chegou no dia e o Vitor, ao invés de levar uma corda normal, uma corda, né, razoável, que aguente bastante peso e tal, não sei o que, ele levou uma corda de pano de navio, uma corda com diâmetro gigantesco, cara, de pano, assim, um negócio enorme, pra aguentar, sei lá, containers. Imagina uma corda, tipo, de uns 5 centímetros de diâmetro, um negócio assim, 5, 10 centímetros. Olha, em minha defesa... De pano. Em minha defesa, eu não sabia nada com nada, eu só sabia jogar Skyrim. E eu cheguei no cara, eu fui num... Agropecuária. Agropecuária, é. Falei pra ele, eu preciso de uma corda pra que funcione na água, que eu vou jogar um negócio na água. Aí ele falou pra mim, não, beleza, tá essa aqui, essa aqui é boa. Essa aqui é a mais cara. O pessoal leva bastante, o pessoal leva bastante. Eu devo ter pago, sei lá, 30 pila em uns 20 metros de corda, uma coisa assim. 2013, isso era, porra, o dinheiro fudido. Era uma grana. Era uma grana. Aí ele me entregou aquela porra daquela corda, eu pensei, se o cara falou que é isso aqui, então vamos lá, né, deve ser. A corda era grossa, só que a gente não tinha essa noção que ia dar merda. Não. Não, a corda era grossa, a gente não sabia que quando a gente jogasse ela dentro d'água, ela ia pesar 5.000 quilos. Não, peraí, a gente tinha noção. Ninguém imaginou isso, porra. Não, imaginou sim. Quando a gente tava, eu lembro, a gente tava na beira do rio, antes de jogar a gente falou, porra, a gente vai com essa corda mesmo? Nós vamos tentar isso mesmo? Daí falaram, não, vamos, pô, porque tava todo mundo pilhado, querendo ver se ia funcionar o negócio, a gente ia encontrar uma arma ou não ia. Aí, e era uma corda branca, era uma corda de pano branca. Aí a gente amarrou na placa e jogou. Jogou várias vezes, não pegou nada, não conseguiu pegar nada. E aí a corda absorveu a água, chupou a água pra dentro e a corda ficou preta, porque é um rio poluído, né? Ficou a corda negra, assim, com um cheiro de... Cara, como é que é aquele caldinho do lixo? Chorume. Chorume, ela ficou chorumada e ficou pesando 10 vezes mais, porque ela absorveu toda aquela água. Aí a gente tentou torcer, a gente torceu a corda pra caralho pra tentar soltar água e soltou um pouco, mas não resolveu. E aí a gente só que tinha que levar a corda de volta pra casa do Vitor. Tá, junto conosco estava o Pierre, nosso amigo Pierre. Aí a gente botou a corda num saco assim e era tipo 35 minutos mais ou menos a pé da onde a gente tava até a casa do Vitor. Aí a gente botou a corda num saco e tava pesado pra cacete. Aí eu falei pro Pierre, faz o seguinte, ele nunca tinha ido na casa do Vitor, né? Eu já tinha ido na casa do Vitor muitas vezes naquela altura. Ele não fazia parte nem do estágio. Ele nem fazia. O Pierre não tinha nada a ver com nada. Ele só estava ali, porque ele tava sempre em algum lugar. Ele tava
assim, transitando ali no... Aí eu falei pro Pierre, faz o seguinte, você leva a corda até a farmácia Israel, e dali em diante eu levo pra casa do Vitor. Daí ele falou, não, pode ser, beleza. Daí... Pierre nunca tinha ido pra casa do Vitor, como ele falou. Aí a gente andou 35 minutos, aí apareceu lá, farmácia Israel. Aí o Pierre, caralho, graças a Deus, farmácia Israel. Aí tentou me passar. Aí eu falei, não, tem que chegar lá, né? Você tá só vendo de longe, vamos lá. Aí chegamos na farmácia Israel e ele, não aguento mais, não sei o quê. Aí me passou o saco com a corda. Aí eu peguei o saco e o Vitor pegou o controle do portão e abriu. Ele morava do lado da farmácia. Filho da puta. Depois ele disse, não, eu só mentia e não tinha nenhum, né? Era inocente, não machucava ninguém. O Pierre, mano, problemas nas costas até hoje por causa disso. Essa corda devia estar pesando, sem brincadeira, assim, uns 20 quilos. Era literalmente, era mais pesado que um bebê recém-nascido. Aí, beleza. Aí eu lembro que a gente chegou na casa do Vitor e foi olhar na Amazon pra comprar um outro imã, outra corda, não sei o quê. E aí no dia seguinte, não, na semana seguinte a gente foi no Rio de novo. Ele levou a mesma corda de novo e a gente foi tentar mais uma vez. A gente só tentou 2 vezes. Ah, vocês não compraram outra? Meu Deus, que ridículo, cara. Não, mas aí a gente falou assim, vamos tentar mais uma vez, e se der merda, tipo, se a gente não conseguir pegar nada, e realmente essa corda foi inviável, a gente só vai descartar a corda, só vai jogar a corda fora, foi o que a gente fez. Aí a gente foi lá na segunda margem, pra tentar, falou, não, desse lado aqui é melhor, porque a gente tá mais perto, não sei o que, vai dar certo. Aí amarramos a corda de novo na porta da chapa, jogamos, e não pega nada, joga e não pega nada, e só aquele churume, aquela situação terrível. E aí a gente fala, pô, a gente precisa mostrar algum resultado pro coordenador, né? Porque a gente já tá nesse projeto aí, mexendo nisso aí já há um mês, a gente tem que mostrar algum resultado. Aí alguém, não vou falar quem, falou assim, vamos forjar, vamos dar uma forjada, pra pelo menos a gente conseguir justificar um pouco o tempo que a gente investiu. Aí falaram, boa ideia. Aí do lado do rio, na margem do rio... Falaram, boa ideia. Tinha 2 pessoas nessa conversa. Que já foram apresentadas. Não, tinham 3. Que ridículo. Não vou dizer... Tu já disse quem são. Na margem do rio, tinha um arame de obra, aqueles vergalhões de obra, dobrado assim, sabe? Todo torto. E aí eu falei, porra, galera, vamos fazer o seguinte, vamos colar esse vergalhão na placa, vamos jogar a placa no rio, com o vergalhão colado, e aí a gente grava um vídeo, a gente finge que tá puxando, e aí a gente puxa e fala, olha, tiramos o vergalhão e tal, não sei o quê. Eu falo, não, boa ideia, vamos lá. Aí fizemos isso. O vídeo, existe o vídeo até hoje, tá? Nós temos nos arquivos. Colamos o vergalhão. Vai estar como conteúdo extra, Vai estar no Apoia-se, né? Aí colamos o vergalhão na placa, jogamos no rio. Aí, isso sou eu, né? Eu segurando a corda, e aí eu olho pra câmera e o Michelin começa a gravar. E aí eu finjo que eu... Não sou eu não, não tava nisso. Era o Eric. Aí começa a gravar, e eu olhando assim pra câmera, e eu finjo que eu senti ele grudando em alguma coisa. Eu falo, opa, acho que eu peguei alguma coisa aqui, hein? Vamos ver. Aí eu puxo assim, tipo, como um belo ator que eu sou, né? Opa, tá fazendo força. Aí eu puxo mais um pouco, e aí o negócio vem sem nada. Não, sem o vergalhão e sem o HD. Sem o imã. Não, a placa ainda tava, mas o vergalhão, não, o vergalhão ficou. E aí eu olho pra câmera, aí dá pra ouvir o Eric rindo, baixinho assim, tá ligado? Não conseguindo se segurar. Aí eu olho pra câmera e falo, não foi dessa vez, hein? Querido.